Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do nosso podcast, o Plano Talks. Hoje eu estou dividindo a mesa com meu amigo Caio Martins. E aí galera, tudo bem? E hoje a gente está recebendo, você já deve imaginar, né? Mais uma pessoa extraordinária, mais uma pessoa que movimenta de uma forma muito positiva nosso mercado e o modo geral aqui em João Pessoa, que é Bruno Souza, criador da Green Go Capital, tá? E a gente vai conversar muito aqui sobre tokenização, sobre criptomoedas, NFT, enfim. Brunão, eu queria que você se apresentasse melhor e começasse a falar um pouco aí da sua história, que eu sei que é muito interessante. Então, agradecer você, Pedro, e a Caio também, o convite aí do Planet Talks, né? Estão fazendo aí um podcast extraordinário também na região, né? Sendo referência aí nas entrevistas, né? Nas pessoas que chegam aqui de forma importante. E agradecer realmente aí o convite, né? A gente que agradece pelo seu tempo, porque eu sei que é bem concorrido, bem disputado. Não tem como deixar de atender o seu convite, né? Muito obrigado. Então, um pouco da minha história, né? Em Green Go. Quer saber a história lá de trás, viu? Tá. Antes desse mercado. Exatamente. Quando começou, né? Atividades que você já fez fora desse mercado, se é que houve alguma. Sim. Sua primeira atividade? Sou pernambucano, né, Recife, mas eu passei muito tempo em Campina Grande, morando em Campina. Sou militar da reserva, né, sou tenente da reserva oficial hoje. Passei quase 9 anos no Exército Brasileiro. Me formei como R2. Aqui em João Pessoa tem um NPOR, né, que é o de infantaria, lá na quartel 15, BIMTZ, lá de... Acho que ali é o que? Jogaribe, né? Acho que sim. Aí eu fiz o CPOR, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva lá em Recife. Aí quando eu fiz, abriu vaga para mim servir em Campina Grande, no quartel de Campina Grande. 31º Batalhão de Infantaria Motorizada em Campina Grande. E para mim, por que eu fui para o Exército, né? Primeiro, meu pai foi da turma de 70, meu pai já foi militar, meu irmão também foi. Então era tipo uma... Tinha que ir, né? Tinha que ir, né? Ou seja, da família, né? Inclusive a espada que eu uso, que é oficial, tem uma espada, foi do meu pai. Em 1970, ela tem hoje 52 anos essa espada, né? Que está lá no meu escritório hoje, fazendo a parte de decoração. Então, a vida militar, Pedro e Caio, me deu muita questão de... me formou, me forjou como homem, né? Você chega muito novo no quartel, 19 anos, 20 anos, já se torna um tenente do Exército, então você tem uma responsabilidade muito grande para um jovem de 19, 20 anos, e isso vai lhe moldando, né? Ou seja, você aprende na força, na marra, né? A cumprir horário, cumprir ordem, ser responsável, né? Na linha. Tudo. Eu costumo dizer que todo jovem deveria passar pelo menos um ano no Exército, né? Mesmo que seja como soldado, né? Não foi o meu caso, já entrei como aluno, já entrei como aspirante oficial. Mas isso realmente muda o paradigma, pode mudar toda a sua vida. Em relação à parte da questão de responsabilidade, de inteligência, de como tratar o próximo, hierarquia, disciplina. E o Exército me formou muito em relação a isso, né? Massa. E eu passei bons 9 anos, saí em 2009. 9 anos? Foi. Caramba, eu saí bom. Eu saí de 2009 para 2010 do Exército, fiquei lá esse tempo todo e foi muito bom. Então, no Exército, eu me especializei na parte de licitações e contratos. Né? Ou seja, tudo que era de compras do quartel, gestão de recursos vindo do governo federal, eu tipo que gerenciava junto com o coronel, o comandante, que é o OD, como prefeito, né? Como todos os recursos que chegavam lá em Campina Grande. E um quartel como o de Campina tem muito recurso. Porque tem a Operação Pipa, né, que é a distribuição de água no interior, aquela questão da seca e tudo mais. Tem a questão das eleições a cada 2 anos, que também ajuda essa questão de fazer a segurança das eleições. E os quartéis, eu costumo dizer que os quartéis no interior do Nordeste deveriam ser transferidos para a região de fronteira, né? Até um tempo atrás, né, porque Cássio era governador ainda, se cogitava tirar o quartel de Campina e colocar na fronteira, acho que é perto da Colômbia, não sei. Ia transferir todo mundo para o meio da mata. Né? Mas por que isso, hein? É porque hoje o Brasil tem uma fronteira, né, muito desguarnecida. Né? O Brasil hoje, a questão de segurança nacional hoje está muito desguarnecida. Nosso projeto, vamos falar sobre o nosso projeto, que é na Amazônia, eu já estive lá algumas vezes e realmente você está, de repente você está no Brasil, de repente você está na Colômbia. São fronteiras realmente assim, no meio do nada às vezes lugares muito inacessíveis. Né? Totalmente inacessível, que tem guerrilheiros, tem traficantes, ou seja, tem uma base da Marinha ou outra no Rio Negro ali, no Rio Solimões, tem uma base do Exército, mas é muito grande, é muito disperso. Né? Então são linhas imaginárias que quando você está num país, ou seja, existem guerras e batalhas reais, é porque ninguém fala. Na época que eu estava no quartel, a gente sabe das histórias que tinham, né? Quando você vai fazer uma patrulha ali pelo Rio Negro, subindo o Rio Negro, você vai dar de cara com as Farc, com guerrilheiros, e tem combate realmente, tem morte e tudo mais. E isso acontecia, não sei se está hoje acontecendo. Os caras são especializados nesse tipo de batalha, né? Na selva, então torna tudo mais complicado. E você falou uma coisa bacana, cara, o brasileiro, o exército brasileiro em si, ele é muito bom.
Ele é referência mundial. Você pode falar o que foi em relação ao Exército hoje, a gente não pode ter muitos equipamentos, vamos dizer assim, né? A gente é muito frágil de equipamentos modernos, mas o material humano formado, os militares são muito bons. Você pode ver, por exemplo, no Haiti, na América Central, quando tem a questão da ONU, missão de paz, sempre quem é eleito para poder comandar todos os outros quartéis é o general brasileiro, sempre. Legal. Sempre. Também não sabia disso. Eu tenho um coronel que trabalha comigo hoje, que é meu sócio na Amazonas Coin. E esse coronel ele se viu no Haiti, na ONU. E ele foi chefe de operações lá no Haiti. Ele se viu em Washington, no Exército Brasileiro, lá em Washington. Porque o material humano nosso é muito, muito bacana. Competente. E a gente não dá muito valor, né? Eu sei que a gente não dá muito valor. Até porque o Brasil é um país muito pacífico, né? Graças a Deus. De fato. Mas vem exército americano, militares americanos para a Amazônia para poder saber como guerrear dentro da floresta. Existe lá vários americanos. Então, somos referência nisso no mundo todo. Mas, voltando à questão do Exército, eu não foquei nessa parte de guerrilha. Eu não foquei nessa parte de aprender a tirar, fuzil, não sei o que e tal. Porque eu sempre tive vontade de empreender, né? Então, o meu perfil sempre foi de empreendedor. Eu falei, vou ficar dentro do quartel numa área que me ajude, quando eu sair do quartel, eu consiga levar para a minha vida civil. Esses ensinamentos. Que foi a parte de licitações e contratos. Aí me tornei pregoeiro do batalhão, fazia licitações, que quando eu saí do Exército, eu trabalhei com licitação, fornecendo para os órgãos públicos. Mas por que você saiu do Exército? Tá. Não. Enjoou alguma coisa? Quando eu fiz o CPOR, é igual no EPOR, né? A gente é formado para ser realmente contratos temporários. Tem um prazo de validade. Nós não somos de carreira, né? A gente não é o que é formado na Agulhas Negras no Rio de Janeiro. Nós somos temporários. Nós cobrimos os espaços vagos no Brasil daqueles militares de carreira que não conseguem cobrir. Né? E todo ano é renovado os contratos. Você tem um período máximo de 9 anos para poder ficar no quartel. E eu fiquei uns 9 anos completos, né, no Exército. Né? Mas para mim eu já sabia disso. E por saber disso, a gente estuda, se forma, abre empresa fora, faz um pé de meia, né, e vai começando a ver o mercado. E foi assim que eu fiz essa parte quando eu saí do quartel, eu já estava já posicionado. O que acontece muito também, Pedro e Caio, é quando você tem um militar temporário, o cara que é muito jovem, ele fica um pouco abestalhado com valores que vão recebendo, né? Tipo hoje, não sei quanto é que está um salário no Tenente hoje, está uns 16, 18 mil reais. Para o cara que tem 19 anos... É uma grana boa. É uma grana boa, né? Não menos que o TikTok, né? Então, o pessoal só vem se atentar em tipo, fazer um pé de meia ou fazer algum tipo de negócio, né? Prolongar aí uma vida bacana após o quartel, quando sai. E quando sai já é tarde demais. Né? Então, isso é um problema de oficiais temporários que se iludem com a carreira, acham que é de carreira, mas não é, são temporários. E assim eu fui, pessoal. Fui para o mercado civil, né? Comecei com construção civil também. Mas eu ia perguntar, as licitações eram nessa área? Também. Até 2018 eu fazia obra. Inclusive, peguei obra aqui no estado. A gente reformou o terminal pesqueiro de Cabedelo, peguei algumas obras no quartel de engenharia. Até 2018. Peguei reforma do hospital, do trauma, aqui um tempo também. E atividade tranquila, eu imagino, né? Não, horrível. Aí que tá. Aí vai ser a mudada de jogo nosso, né? Tipo, por que o Bruno foi para o mercado cripto? Cansado no mercado tradicional, muito cansado. Né? Questão jurídica, trabalhista, né? Vamos falar sobre isso. Questão de impostos, né? É muito. Você já começa o mês devendo, né? Sei lá, você tem tantos profissionais. Ou seja, já começa o mês devendo. Então, é uma coisa absurda. O governo ele é o seu sócio, né? Sim. Você faturou ou não, você está pagando imposto. Né? Isso é outra coisa que me deixa muito doente aqui no Brasil, porque os impostos são em cima do faturamento de uma empresa. Né? O que você faturou, o governo vai estar lá com a sua taxa de imposto. Não quer dizer se é lucro. Você pode ter faturado 1 milhão. Pô, bacana, Bruno, faturei 1 milhão. Mas eu gastei muito alto. Gastei 1 milhão e 100. Ou seja, para o governo quer saber que você faturou 1 milhão e vai lhe cobrar lá, você pagar seu DAS em cima de 1 milhão. Verdade. Nos Estados Unidos, aí vou chegar nesse ponto também, eu tenho empresa lá em Pompano Beach. Eu também empresa lá em Pompano Beach para poder fazer importação de software, que era o meu negócio também, que eu tinha paralelo com a questão de construção civil. Cara, fez muita coisa, então, né, Bruno? Eu fiz, já estou rodado. Aí lá, sabe como é que funciona lá a questão de imposto? Sim, dos Estados Unidos. Você não paga imposto todo mês, você não paga. Você paga imposto uma vez no ano, quando você entrega esse imposto de renda, que é o Annual Report. Você mostra para o governo quanto você comprou de insumos, quanto você teve esses gastos, né, custos fixos, quanto você vendeu. Se teve lucro, aí você paga imposto. Que é, caso contrário. Que é 22,5%, era 30%, aí o Trump baixou, acho que está em 22,5%. Se teve lucro, você paga imposto. Não teve lucro, você não paga imposto. Simples.
Né? E está certíssimo, né? Então ele deixa ele deixa o empresário solto para poder trabalhar, sem cobrar, sem estar em cima, uma vez por ano. E deixa trabalhar o ano todo, né? Diferente daqui, todo mês. E quando você compra lá, acho que você já foi nos Estados Unidos, você já paga o imposto na hora, né? No Sim, caixa. exato. Né? O valor separado. Separado, né? Tá lá, né? Você compra um hambúrguer, uma Coca-Cola, tem uma taxazinha lá, pronto, já vai direto para o governo, não passa ficar nem no caixa. O software já leva o recurso para o governo. Então, assim, é muito fácil, né? Muito mais fácil. Eu morei um tempo também nos Estados Unidos e você vê o quanto você tem essa questão da opressão aqui, o custo Brasil, né? O custo de você trabalhar, você sabe disso, vocês sabem disso. Trabalhar com construção civil e imobiliária é complicado no Brasil, mas o custo Brasil é o que faz afastar muitas empresas internacionais. Primeiro a corrupção, que é enorme nos meios públicos e alvarás e tudo mais, e depois a questão realmente que é a questão tributária nossa que ninguém sabe, né? Muito complexa. Então, aí como você chegou no mercado de criptoativos. Criptoativos e criptomoedas se confundem? Criptoativos e criptomoedas. Existe uma diferença. Toda criptomoeda é um criptoativo. Certo. Mas nem todo criptoativo é uma criptomoeda. Né? Criptoativos são vários tipos de coisa. Pode ser token, NFT, Tá, entendi. pode ser, né? E a criptomoeda é um ramo dos criptoativos, né? Como é que eu cheguei nesse mercado? Como foi que você chegou? Vamos lá. A Gringo, ela já é um desdobramento de outros negócios digitais. Quando eu decidi viver no mercado cripto em 2018, e eu vivo no mercado cripto desde 2018, eu vivo. Né? Eu pago minhas contas, desenvolvo meus negócios, todo voltado ao mercado cripto. Em 2016, eu recebi meu primeiro Bitcoin como forma de pagamento de um cliente, de conhecido, num acordo que eu fiz comercial com um cara de Fortaleza. Em 2016 estava quanto? R$ 2.700. Hoje está quanto, Yuri, o Bitcoin? 20 mil dólares, né? 20 mil dólares. Vezes 5, dá uns 100 e poucos mil reais, né? Ou seja, chegou a 70 mil dólares o Bitcoin, né? Foi. Ou seja, mas naquele momento eu peguei, usei, nem fiquei com ele e tudo mais. Mas eu gostei. Que nem aquele cara que comprou aquela pizza, né? As 2 pizzas por 10 mil bitcoins, né? Sim. No início, essa história é famosa. Ele comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins, que vale bilhões aí hoje, né? Que foi a primeira relação comercial, né? Usando Bitcoin, né? Foi em 2008. Bem no início, Era centavos de dólar. A pizza mais cara da história, na verdade. Simplesmente. Mais cara da história. Então, em 2016, eu tive essa experiência com criptomoedas, eu gostei e comecei a ver o mercado, estudar o mercado. Em 2017, eu fui para o Paraguai fazer mineração de criptomoedas. Por que Paraguai? Né? A energia é muito barata no Paraguai, a importação de máquinas mais barata também do que aqui no Brasil. E para você minerar Bitcoin, você precisa muito de poder computacional para poder fazer a mineração das criptomoedas, né? É uma máquina específica ou... Não, é um computador? Assim? Não. Notebook. Pode ser também, mas ele não vai minerar de forma eficiente, né? Aí existe uma marca chamada Antmine ainda, que é uma marca chinesa, que é tipo um processador gigante assim, que eu falo gigante porque em relação claro. maior assim, que você liga na blockchain da Bitcoin e começa a fazer mineração. Então, quanto mais poder computacional, quanto mais energia ele puxar da rede elétrica, mais ele vai trabalhar, mais ele vai conseguir minerar essas criptos, né? E o que seria isso, né? Exato. Eu não tu tinha noção que era essa questão da energia? A gente escutava falar, mas assim, especificamente o que é... Na minha cabeça, que deve ser o que muitos acham, eu imaginava que era, tem os robôs, tal, esse tipo de coisa. Eu imagino que a máquina seja um robô, no caso, né? É um software, né? Tipo um software, pronto. Tipo um software. Seria, tipo, ele identifica os pontos ali com a inteligência dele, inteligência, obviamente, artificial. Que aquele valor ali está muito baixo em razão de uma história, tal, algo desse tipo, aí ele compraria. Não é isso, então, não tem nada a ver. Não. Quando foi criado o Bitcoin, foi criado junto à blockchain. A blockchain é muito mais valiosa que o próprio Bitcoin, vamos dizer assim, né? É uma tecnologia que depois que ela foi criada, surgiram outras blockchains e outros projetos, como o nosso, a gente tem uma blockchain própria, a Ethereum, que é a segunda moeda mais valiosa do mundo, também tem uma blockchain. Vocês podem fazer uma cripto chamada Plantalkins Coin. Podemos criar um tokens. Podemos criar. Hoje é mais fácil do que antigamente, né? Quando ele criou o Bitcoin, que ninguém sabe que criou o Bitcoin ainda hoje, essa é uma coisa anônima, né? Fala que é o codinome Satoshi Nakamoto que criou essa moeda digital. E ninguém sabe se é uma pessoa, se foi um grupo de pessoas. Surgiu quando teve a questão da crise americana, de imobiliária, a questão de subprime americana, que derrubou o mercado mundial das bolsas. E ele lançou exatamente logo após isso, como se fosse um contraponto à economia tradicional, né? Então, vou criar aqui uma economia que não vai ter nenhum tipo de inserção ou de interferência de Banco Central ou de governos. Vou criar aqui uma economia paralela. E assim ele criou o Bitcoin como forma de negociação, né?
Então, naquele momento, a blockchain ela surgiu e criou o Bitcoin. Ele colocou 21 milhões de moedas dentro de um ambiente criptografado, que você só conseguiria puxar essas moedas através da mineração da cripto, que é justamente isso. Ou seja, você linkar, resolver cálculos matemáticos, milhares de cálculos matemáticos por segundo, para poder pegar frações de bitcoins que estão dentro dessa blockchain. E quando você diz pegar frações, não é uma compra necessariamente? Não, é realmente você ganhar bitcoin. Ganhar. E isso virou uma corrida institucional. Hoje, grandes empresas no mundo, grandes empresas corporativas, estão minerando com muita força Bitcoin. Hoje em dia, essas 21 milhões ainda continuam as mesmas e a gente fica só trocando, enviando, recebendo essas mesmas 21 milhões ou foram adicionadas mais? As mesmas. Quando ele criou 21 milhões, já foram minerados aí 19 milhões, em média, ainda tem 2 milhões ainda dentro da blockchain. Que todo mundo sabe, um dos maiores países hoje que minera cripto é a Coreia do Norte. Minera cripto. A Rússia, a China, que sempre tentou banir, mineram muito também. Porque aí eu vou explicar o porquê em relação... Porque eles querem desbancar o dólar, né, como moeda de circulação mundial, como moeda oficial. Eles vão usar o Bitcoin daqui a um tempo para isso. Então eles estão acumulando muito Bitcoins. Mas isso pode ser outro assunto em relação a isso. Não, aqui vai, pessoal, talvez dure 3 horas, sabe? Tem assunto. Então, é as mesmas. Eu costumo dizer que a moeda cripto é uma moeda deflacionária. É diferente de um real, dólar, euro, que qualquer coisa o banco vai lá e emite mais. Né? Um político lá dá uma canetada e manda imprimir mais. Para o governo americano hoje é muito fácil ser a moeda dominante do mundo. Quando ele quer, ele vai e emite. Tá, guerra não sei aonde. Tá bom, vamos imprimir dinheiro para poder manter a guerra. Né? Ou seja, é muito fácil o Banco Central hoje ter... Então isso é o que dá inflação. Por que muita inflação agora nesse momento no mundo todo, pós-pandemia? Todos os governos imprimiram dinheiro para poder manter e pagar as pessoas para as pessoas ficarem em casa. Então, muita inflação, muito dinheiro no mercado e inflação. O cripto não, eles são moedas deflacionárias. Os principais projetos de criptomoedas, eles não têm como ser criados mais. Então, 21 milhões de Bitcoin é o limite. A nossa Amazonas Coin também é 21 milhões, não tem como criar mais. Então, são moedas que vai aumentando a demanda cada vez mais daquele produto, daquele ativo, e a oferta é a mesma. Mas por que não tem como criar mais? Porque faz parte do... Tem alguma coisa que regulamenta isso? Segurança até, né? Segurança, Porque senão, você compra uma caneca como essa, que é R$10, mas você sabe que o cara que inventou essa caneca pode fabricar 10 milhões de canecas amanhã ao mesmo tempo. Então, por que eu vou comprar isso aqui como investimento? Eu tenho que dar escassez àquele ativo. Então, quanto mais escassez àquele ativo, mais a tendência é ele aumentar de preço no mercado a médio e longo prazo. A moeda digital ele não é um dinheiro. Ele é um ativo não financeiro digital que tem um valor de mercado, né? Mas o que é ou quem é que regulamenta isso, Bruno? Ninguém. Né? Hoje em dia, o que existe hoje então na questão... É um acordo? Só pode ter até 21 milhões? Então, quem criou a blockchain do Bitcoin, ninguém não sabe quem foi. Ele criou o protocolo digital e deixou lá. Pronto. Ninguém consegue mexer, ninguém consegue invadir. Ele não é open source que chama, né? Ele é inviolável, né? Ele criou e acabou. Entendi. Surgiram outras blockchains, tipo da Ethereum, que você pode criar seu projeto. Hoje, se vocês quiserem criar um projeto com 1 trilhão de moedas, vocês podem. Aí tem o smart contract, que é o que seja. Quando você cria um projeto como esse, tem que ter diretrizes. Para ser uma coisa vendável, comercial, por que eu vou comprar uma moeda dos meninos, do Pedro e do Caio? Porque isso tem 1 milhão de moedas, o projeto dos caras vão pegar esse dinheiro, vão fazer um tipo de solução tecnológica. Tem essa finalidade por trás. Tem essa finalidade, eu sei que eles não vão criar mais, porque eles criaram um protocolo que é impossível procriar mais moedas, é impossível criar mais moedas. Então é um modelo de negócio hoje, né? E cada moeda hoje é uma empresa, como se fosse uma empresa na bolsa. Né? Mas nem todas têm uma finalidade. Todas têm finalidade, as que não têm são meramente especulativas, né? Existem muitas moedas chamadas memes, né? Dogecoin. Sim. Que o Bitcoin tem finalidade? Nenhuma. Tá. É só especulação pura. Também. Agora, foi a pioneira. Foi a pioneira. Exato. Então. Por ser a pioneira, ela tem um valor muito forte no mercado. Né? Hoje ela é uma reserva de valor. Bitcoin, vamos se dizer. Ninguém tem Bitcoin hoje para poder ficar pagando coisa. A pessoa quer acumular, igual a ouro. Todo mundo que tem Bitcoin quer ter mais Bitcoin, porque sabe que a médio e longo prazo ela vai aumentar de valor, né? Já outras moedas você pode comprar coisas, vender coisas, pagar serviços, comprar produtos, mas hoje existe um leque de investimentos muito bacana em relação ao cripto, que é o que a Unigo Capital faz, identifica esses projetos e também fazemos apostas nesses projetos, esperando aí uma grande valorização, que pode acontecer ou não, mas se você estudar bem o mercado, você consegue ter bons ganhos. Na Gringo vocês não investem, não são as moedas de vocês, nem essas maiores apenas, tal, tipo, vocês escolhem
Com base em que, exatamente? Pronto. Se é que você pode falar algo desse Posso. A Greengo hoje já foi um desdobramento de um projeto nosso chamado Amazonas Coin. A gente criou o projeto, quando eu falei que eu ia viver no mercado, eu falei, quero... Fala mais sobre isso, inclusive. Pronto. A Amazonas Coin hoje é um projeto 100% nacional, né? É uma moeda 100% genuína aqui. Eu tenho um parceiro que é o coronel da Clinso, da reserva também, que eu conheci no quartel na época, que virou meu sócio nesse projeto. E ele se viu muito tempo na Amazônia como comandante, num município chamado Barcelos. Barcelos fica no Rio Negro, a 700 quilômetros de Manaus. Fica uma área totalmente isolada do mundo, tem 28 mil habitantes. O prefeito nem lá mora em Manaus. Os vereadores nem... Totalmente largada. Mas eu costumo dizer que na Amazônia, essas cidades que estão isoladas, as pessoas não morrem de fome. Não tem essa questão da subsistência, da falta de segurança alimentar, porque realmente é muito rico. É muito abundante. Não sei se vocês já foram na Amazônia, vocês? Não. É impactante. Eu acho que todo brasileiro deveria conhecer a Amazônia. Eu já fui de navio de Belém do Pará até Macapá. Meu tio morou 10 anos lá, policial federal. Então tive a oportunidade de atravessar ali pelo rio. Então eu vi comunidades ribeirinhas. Tive esse contato, assim, não muito dentro da Amazônia, mas tive esse pequeno contato. Mas teve contato, né? Tive. Você estava na Amazônia Oriental, Isso, né? exato. A ocidental é que ela é mais preservada ainda. Exatamente. Porque a oriental que você estava no Pará tem muitas rodovias. PA, tal, ou seja, por ter rodovias é mais fácil você ter garimpeiros, né? Madeireiros, não sei o quê. Na ocidental é só rio. É muito preservado. Eu não vi uma queimada, eu não vi uma clareira. Eu peguei 14 horas de barco para ir, e isso de lancha rápida, e eu peguei 1 dia e meio para voltar de barco lento, que era um barco que você vai naquelas redes, né? E você olha para os lados, tem vê que você não vê a margem, você acha que é no mar. É o rio. Muito largo. Deve ser extraordinário. É lindo demais. Então, nessa região de Barcelos, criamos nosso CNPJ lá, nós temos lá um CNPJ, e foi identificado pelo coronel Clinso naquele momento lá, que lá tem um quartel de infantaria, que tinha muita ONGs e OCIPs internacionais, que estão naquele município, aí tira foto, faz as coisas bacaninhas, manda para fora e arrecada milhões de dólares. Não faz nada. E não faz nada. Eles bancam os custos, chega de jatinho, né, em pista, em clareira aberta, eles gastam muito em benefício próprio com salários, mas efetivamente na ponta não chega aquele recurso. Isso virou realmente um business, um negócio na Amazônia, né? Se criar ONG, se criar instituto, se criar para atrair tanto dinheiro federal... Fachada. Tudo fachada. Então, a Amazonas Coin surgiu com esse propósito, né? A gente tem 20% que a gente arrecada com o nosso projeto da Amazonas Coin, é revertido na região amazônica para a questão da melhoria da vida humana das pessoas, preservação ambiental, com a questão do crédito de carbono, que a gente pode falar aqui. Sim, importantíssimo, inclusive. E hoje a gente tem projetos andando, saímos na Exame, na Isto É, no Valor Econômico, né? Você pode buscar no Google, colocar Amazonas Coin Notícias e vai aparecer muita coisa bacana. A gente leva placa solar para o interior. Tem comunidades que tem 8 casas no meio do nada. A gente chega lá, identifica, leva placa solar. Até agradecer o pessoal aqui de João Pessoa da Trade Energy, não sei se vocês conhecem daqui. Não. Trade Energy trabalha com placa solar, é parceiro nosso em alguns projetos. Levamos placas solares junto com eles. Mas parabéns aí, pessoal, já pela iniciativa, pelo auxílio. E é muito mais caro a logística do que as placas solar. Imagino. É uma coisa absurda. Onde o poder público não chega, a Amazonas Coin, mesmo numa dimensão daquela, tenta fazer o seu papel. Tem ideia de quanto já foi investido mais ou menos, Bruno? Não tenho ideia, mas posso levantar. Hoje em dia temos projetos permanentes. Por exemplo, lá em Barcelos tem um projeto chamado Banda Falcão Imperial, com 180 crianças que são ajudadas por nós. Eles ficam de 14 horas até 19 horas da noite aprendendo a tocar algum tipo de instrumento musical. Né? Tem até um videozinho lá no site da Amazonas Coin, quem quiser assistir, tem um vídeo de 7 minutos que fala bem sobre esse projeto. Então, uma cidade como essa pequena tem muito o quê? Prostituição infantil, porque não tem muito o que fazer. É uma área de pesca internacional, pesca esportiva, então vai muito canadense, americano, que alimenta a questão da prostituição infantil, das drogas. Né? Então, realmente é uma região muito isolada. E a Amazonas Coin tem esse propósito, né, que é essa questão da Amazônia em si. Hoje é o único projeto nacional voltado ao meio ambiente, é a Amazonas Coin. Como é que ela está hoje posicionada no mercado? Temos aí, são 21 milhões de moedas, já vendemos mais de 8 milhões de Amazonas Coin. Nossos principais clientes são o pessoal da Ásia. Caramba, massa. E eu costumo dizer que o brasileiro em si está pouco se importando com o meio ambiente, né? A gente não se liga com o meio ambiente. O Brasil hoje... No valor que isso tem, né? Se você pegar o mapa hoje, Pedro e Caio, do Brasil, quase 55% do território nacional é a Amazônia. É absurdo. É absurdo. E a gente vive exprimido aqui na orla do Nordeste, né? No litoral, Sul e Sudeste, mas o Centro-Oeste ali, que é o negócio, né? E a Amazônia é um mundo de coisa que está lá para ser preservado e é nosso. De fato, parece que o pessoal de fora enxerga isso de uma forma muito mais... Perfeito.
Perfeito. E tem uma noção maior do impacto que isso tem, né? Da riqueza que a gente tem aqui de fato. Eu tenho um ponto sobre isso. Elon Musk não estava andando aqui à toa não, né? Exatamente. Também até que ponto é preocupação, aonde vira interesse também. Exato. Sim, claro. A gente também não sabe. Se você for em Manaus, lá tem um shopping chamado Shopping Manauara, se não me lembro. É um shoppingzinho da elite lá de Manaus. É só europeu. Só tem europeu asiático. Você acha que está em outro país. Por quê? Porque eles vão lá explorar, comprar terra, explorar ouro, madeira. Lá tem a Zona Franca também, né? Sim, de Manaus, sim. a parte de tecnologia também tem. Mas lá tem muita riqueza que nós não damos de valor. O açaí nosso passou um tempo e a patente não era nossa. A patente era de uma empresa japonesa que patenteou o açaí. Aí o governo brasileiro teve que entrar na Câmara Internacional de Comércio com a petição para poder o quê? Trazer a patente de volta para o Brasil, porque o açaí consumido no Brasil a gente tem que pagar royalties à empresa japonesa. Vê que absurdo. Mas isso acontece muito com remédios na Amazônia. Muito. Muitos remédios que nós usamos hoje é de Alemanha, é da Suíça, enfim, é americana, é canadense, mas o extrato daquele remédio é da Amazônia. E a gente não explora. Então isso é muito, né, difícil de aceitar, né, esse relapso com a nossa riqueza maior que a Amazônia. Né? Ô Bruno, quanto ao Amazonas Coin ainda, Tá. Você acha que boa parte das pessoas que compraram foi de fato pensando no fim, no propósito da moeda ou pensando no ganho também? No rendimento? Na especulação. Na especulação. Quem compra Amazonas Coin compra com dois motivos. A especulação, tá nem aí em relação à parte da parte social do projeto. E tem outros que compram e esquecem, porque sabem que a gente realmente aplica aqueles recursos em coisas socioambientais, vamos dizer assim, né? Então, hoje, os principais clientes são asiáticos, embora a gente não crie nenhum tipo de mídia internacional até o momento, a gente não criou, sempre foi muito voltado no Brasil, mas nós aprendemos. Então, a gente agora vai relançar o projeto da Amazonas Coin nos Estados Unidos, junto com o NFT, que eu vou falar do jogador Hulk, que é a Amazon. Estou bem curioso com isso aí, inclusive. Que a gente vai relançar o projeto da Amazonas Coin e vamos agora o quê? Fazer com que o projeto seja conhecido lá fora, para ver se o brasileiro consegue aceitar que a gente tem uma moeda, né, 100% nacional e dê valor a isso. Né? E o mercado cripto nacional tem muito disso. Os projetos nacionais, criptos, tokens e moedas, não se dão muito valor. Eles preferem os internacionais. E tudo bem, é questão de negócio, de mercado, né? Então a gente aprendeu na marra também nesses 2 anos e meio de Amazonas Coin, agora fazer agora uma mídia lá fora e tentar criar valor maior lá fora para poder chegar em exchanges maiores, que nós não estamos em exchanges grandes de relevância ainda, porque a gente tem que aumentar a nossa comunidade, né? Vocês conhecem a plataforma Binance? Sim. Pronto. A Amazonas Coin ela ia ser listada na Binance. Ia porque é só pagar. A Binance, a gente mandou a documentação, aprovou tudo, e eles nos cobraram 9 bitcoins na época para poder listar, dava uns 2,5 milhões de reais. Aí você falou, Bruno, é vantajoso isso? Depende, né? A Binance tem seus parâmetros de negociação. Se em 3 meses você não atingir aquele parâmetro mínimo de volume, você é deslistado da Binance, da corretora. Caramba. E não devolvem o dinheiro. Não devolve o dinheiro. Então é um risco, né? Por ser um risco, você só pode chegar na Binance se tiver realmente uma comunidade muito forte, internacional, principalmente internacional. Coisa que a Amazonas Coin nesse momento não consegue chegar com essa garantia que isso aconteça. Então eu prefiro não arriscar, prefiro pegar algum tipo de recurso e aplicar no marketing internacional para poder ficar conhecido e depois a gente ir para uma corretora maior como a Binance. E Né? quem quiser investir hoje, como é que consegue? Né? Hoje você pode investir numa corretora chamada Vindax.com, que fica no Vietnã, na China. Também pelo site nosso, amazonascoin.com.br ou .com, você pode comprar lá a nossa moeda com Bitcoin, compra com boleto, cartão de crédito, e você compra e faz um hold, que a gente faz, né? Buy and hold, e espera valorizar com o tempo, depois você pode liquidar no mercado, né? Então, essa é a nossa pegada hoje com a Amazonas Coin. Aí logo depois surgiu a questão do crédito de carbono. Sim, que tá eu pedi para você falar exatamente sobre isso, porque eu sei que é algo que tem muito valor e acredito que no Brasil não é tão aplicado, não sei se por questões de regulamentação também, algo desse tipo, mas mundo afora, acho que nos países mais desenvolvidos é algo que tem que ser aplicado, na verdade, não é isso? Verdade. O crédito de carbono hoje, Pedro, ele é um mercado no Brasil, um mercado voluntário, né? O que é voluntário? As empresas construtoras que são altamente poluentes, enfim, ninguém é obrigado ainda a comprar o crédito de carbono como forma de compensação ambiental. Hoje nos países, toda a União Europeia já está regulamentado, toda a Ásia, menos a China, está documentada, está regulamentada. Alguns estados americanos, como a Califórnia, está documentado isso. Isso quer dizer o quê? Você quer poluir? Tudo bem. Polua, meu filho, vá poluir. Polua bem muito. Agora, compensa de alguma forma? Né? E como compensa isso? Comprando crédito de carbono. O crédito de carbono em si hoje... O que é? Vamos lá, o que é o crédito de carbono?
No nosso caso, a gente tem uma empresa chamada Save the Green, Sim. Salve o Verde, savethegreen.org. É uma empresa que também emite crédito de carbono, né? E vendemos hoje no Brasil e no exterior. A Save the Green, ela tem crédito de carbono de florestas. Vamos pegar essa nossa área lá de Barcelos, que não é nossa, de um parceiro, e a gente pode ter outras áreas também em parceria. E a gente faz o quê? Faz o estudo florístico da área, o inventário da área, já tem estudo sobre isso, que a floresta por si só, e qualquer planta, tem a fotossíntese, né? Sim. Por ter a fotossíntese, Consome oxigênio e expele oxigênio. Sendo que quando ela consome oxigênio, ela consegue armazenar dióxido de carbono, que é a poluição, que é uma coisa ruim, ela filtra. Ao filtrar isso, ela permanece o quê? Com carbono. Ali eu tenho o quê? Um crédito de carbono. Entendi. Se eu manter essa floresta em pé e ela não for desmatada nem tocar fogo, eu posso pegar esse crédito que está aqui e vender no mercado. Meio louco isso, né? Mas é o que acontece hoje nos mercados regulados. O Brasil hoje é um país produtor, não é um país consumidor. A gente consegue produzir e vender, né? Mas aqui ninguém é obrigado ainda a comprar esse crédito. Você sabe dizer como é medido isso, Bruno? Tipo, tem, sei lá, é por área? Precisa de tantos hectares para ter tanto de... Hoje em dia... Quilos, quilos de carbono? Tonelada de carbono. Toneladas. Né? Por exemplo, hoje você é uma floresta e aí vamos voltar para o início do mercado de crédito de carbono. Né? Florestas novas, ela capta muito mais, né? Ela está crescendo, né? Sim. Então, quanto mais ela captar oxigênio, ela vai crescer de forma forte, né? Então, ela vai captar muito mais carbono. Aí, os espertos de plantão começaram a destruir florestas maduras, para poder plantar floresta nova e poder vender o crédito de carbono disso. Realmente porque ele sabia que pela quantificação daquela área ia ter muito mais crédito de carbono a vender no mercado. Que crédito de carbono hoje é como se fosse uma commodity. Está na bolsa de Chicago, está na bolsa de Frankfurt, ou seja, é negociado como se fosse soja, milho e tudo mais. Então, ao invés de proteger a floresta, o crédito de carbono estava ajudando a destruir as antigas para o pessoal plantar nova. Meu Deus. Isso no início de 2000, logo que teve a Acordo de Kyoto, a Acordo de Paris. Tem os sabidos, né? Tem. E teve muita fraude também e tudo mais. Aí eu vou linkar o mercado do crédito de carbono ao mercado da blockchain, tá? Isso é bem importante salientar. Então, o mercado consumidor começou a perceber que estava incentivando a destruir o meio ambiente, ao invés de estar conseguindo preservar, e começou a boicotar esse tipo de projetos. E começou a realmente comprar de florestas maduras, como a nossa lá, que a captação é bem menor, porque a floresta está madura, não tem para onde crescer mais, só respira ali fotossíntese para poder sobreviver realmente, não para crescer mais. Mas como é que você chega nessa quantidade? Já existem estudos, Pedro, já mapeados no mundo todo. Por exemplo, Cerrado, Sertão, os Pampas, todos já têm os seus estudos. Já tem os parâmetros. Já tem os parâmetros, né? Tem um estudo, mas você tem que fazer o estudo florístico, você tem que fazer o inventário da área, saber a densidade daquela área para poder quantificar isso. Se coloca tudo isso em documentos, certificações, você pega uma certificadora internacional, faz a certificação em cima dos seus documentos, que a nossa é SGS, que é americana, certifica isso e a gente oferece para o mercado. Tem clientes que vão olhar a documentação e falar, tá, isso aqui me atende, beleza, então estamos aqui. Tá, isso aqui não me atende, tá me faltando alguma coisa aqui, o que é que você quer? A gente pega, customiza, vai atrás do mercado, tá bom. E agora, serve. Porque não existe o quê? Uma regulamentação ainda, né? Então, existem parâmetros que a ONU usa, né, em relação ao que realmente é bom e o que é ruim no mercado, né? Ô Bruno, então, como é que funcionam essas parcerias? Por exemplo, no caso, suponhamos que eu tenho uma área, uma fazenda enorme, algo desse tipo, e eu levo lá para Green Go fazer essa atividade com crédito de carbono? Green Go é um CNPJ e as outras empresas estão embaixo. Save the Green. Save the Green ela certifica áreas, né, voltadas a projetos nacionais, vamos dizer assim. O mercado internacional hoje, ele busca muito projetos que estão inscritos no Verra. Verra é tipo uma empresa internacional que onde você tem um grande marketplace, onde você coloca vários projetos de crédito de carbono, quem quiser comprar vai lá e coloca. Sendo que é inviável isso hoje. Uma certificação internacional vinda pela Verra só compensa se você tiver uma área no mínimo de 100 mil hectares. 100 mil hectares. Você gasta tem 1,5 milhão, 2 milhões de dólares para poder certificar essa área. Isso sai com 18 a 24 meses, toda a documentação. Ou seja, virou um mercado elitista, né? Para gente grande. Para gente grande. Para os latifundiários, para grandes empresas, ou seja, não tinha mais aquele cunho de, vamos falar, do e-carbon social, que é ajudar também as pessoas que vivem na região a ter algum tipo de rendimento e ajuda a preservar o meio ambiente, que é o que a gente faz hoje com a Save the Green. Tá. Boa. Aí eu vou linkar nessa questão. O mercado elitista do crédito de carbono favoreceu só grandes latifúndios, né?
Bacana. Ajuda a preservar o meio ambiente? Ajuda. Mas o cara já é rico, fica mais rico ainda com crédito de carbono. Limita. O da CFD Green a gente faz certificações, mas o nosso é o e-carbon social. A gente criou um carbono social, onde não só visa a preservação ambiental, mas também visa a melhoria de vida humana das pessoas que moram ao redor. Então, se você me trouxer uma área de, sei lá, 1.000 hectares, onde só você é favorecido, a gente não vai pegar. Se tiver uma comunidade perto, se tiver uma escolinha, se tiver pessoas que dependem daquela região para poder sobreviver, a gente pega. Porque o dono da área, por contrato, vai ser obrigado a receber seus royalties de pagamento todo mês, depois que te vendeu o crédito de carbono, e também a distribuir para as pessoas que estão perto. Porque aquelas pessoas que estão ali, ao invés de ser potenciais destruidores do meio ambiente, passam a ser o quê? Conservadores. Né? Então a gente ajuda as pessoas e preserva o meio ambiente. Não é só a preservação do meio ambiente. Né? Esse percentual que vai ser repassado para a comunidade já é estipulado. Já é estipulado em contrato e tudo mais. Né? Nesse nosso projeto lá, existem várias famílias. Tem um hotel de selva que fica no meio da selva, que o hotel só funciona 6 meses do ano, porque é a época de seca do rio. E é onde tem a pesca esportiva. Né? Depois que o rio sobe, não tem pesca, o pessoal fica sem saber o que fazer. A gente ajuda com a venda do crédito de carbono daquela região. Os clientes da Save the Green são brasileiros? São empresas do Brasil ou são de Os dois. Os dois? Né? Os maiores são brasileiros, lógico, né? São empresas que compram de forma voluntária, né? Porque não são obrigados ainda. Não são obrigados. Mas você acredita na regulamentação futura? Total. Já está rodando no mercado uma PL, no mercado não, no Senado, um projeto de lei que obriga, né? Agora é um mercado bilionário, né? Então existem vários lobbies. Eu tenho receio de quê, Pedro e Igor? Que esse mercado, quando for regulado, só vai favorecer algumas empresas, né? Eu tive em Brasília ano passado, corri atrás com os deputados aqui da Paraíba para poder mostrar a pauta e a minha preocupação em relação a isso. Até o ministro Ricardo Salles, que era do meio ambiente, saiu do governo com um escândalo sobre crédito de carbono, que estava já querendo regulamentar e colocar os peixes dele lá para poder se beneficiar. Né? Eu tenho medo disso, de como vai ser com essa regulamentação. Mas que tem que sair, tem. Nessa regulamentação, as empresas que mais poluem vão ser obrigadas a comprar crédito de carbono. Então vai surgir uma demanda de compra do dia para a noite. Lógico, vai ter parâmetros. Quem vai comprar o crédito de carbono vai ser as grandes empresas mais poluidoras, que é a aviação civil, transporte público, transporte de cargas, né? Construção civil, polui demais, que eles vão ter que comprar. E como eles compram? Através de cotas. Eles vão ter já uma listinha das empresas, o governo aqui, ó, você vai ter que comprar esse crédito de carbono aqui esse ano. E me comprove que você realmente comprou e de qual projeto. E se não comprar? Aí ele não pode trabalhar. Ou ele recebe uma grande multa. Né? É assim que funcionam os mercados regulados. Qual é a lógica no mercado regulado hoje? Penalizar quem polui e favorecer quem não polui. Eu favorecer projetos como o nosso. Né? Essa é a grande... Como a construção civil polui, principalmente? Cimento, altamente poluente, a construção em si, realmente, né? Tipo carro, caminhão, areia, não sei o que e tal. Tudo que participa ali, no caso, do contexto. Você vê, por exemplo, a gente está aqui no seu estúdio. Esse estúdio aqui polui. Né? Pessoal, peço desculpas, viu? Todo mundo aqui está poluindo. Certo. Por quê? A atividade econômica desse estúdio é poluidora. Eu vim de carro para cá. Sim. Você está usando energia elétrica. 10% da energia elétrica do país hoje é de geração de óleo diesel. Né? Porque a hidrelétrica não polui, mas 10% é poluidora. Ou se você se alimenta aqui, come carne, alguma coisa, é poluidora. Nós estamos respirando aqui dentro, estamos poluindo dióxido de carbono. Ou seja, tudo pode ser calculado como na parte de emissão de dióxido de carbono e você pode compensar isso de alguma forma. O nome, a nomenclatura, não, a contabilidade para isso é o seguinte. Se você calcular seu pegador de carbono, exemplo, o plano 83, né, imobiliária, ela polui 10 toneladas de dióxido de carbono nos últimos 12 meses, você tem que comprar 10 créditos de carbono para poder compensar. É sempre de 1 para 1. Cada crédito de carbono compensa 1 tonelada de carbono. Né? Aí você se torna o quê? Uma empresa carbono neutro. Certo. Isso é o que pega hoje. Aí você vê muito por aí também, tipo, a Volkswagen, a Audi, diz que até 2040, né? Vai ser carbono também zero. Hoje você vai comprar alguma passagem aérea, não sei, principalmente internacional, aí aparece lá, somos empresa, não sei o quê, crédito de carbono, como se realmente fosse algo que ela é bonzinha e está fazendo isso. Não, mas fora do país ela tem que fazer, obrigado. Né? Obrigado. Porque senão ela não opera naquele país que ela está chegando com o avião. Né? Tem um trecho que é Recife-Noronha, pela Gol, que já é descarbonizado. Quando você compra, tem uma empresa de São Paulo, uma concorrente aí de São Paulo, que vendeu o crédito de carbono para a Gol, aí ela calcula o consumo de combustível
com a poluição e a compensação. Aí ele aparece. Esse trecho, Noronha e Noronha-Recife, é compensado com crédito de carbono. E como é a precificação desse crédito? Tá. Existe o mercado nacional que varia entre 50, 80, 90 reais. O nosso é 54 reais, nosso crédito de carbono. A tonelada. A tonelada, né? Que é um crédito que compensa a tonelada. E o Tá mercado... Tá fazendo a conta aqui de quanto a gente tem que pagar. E não é muito, não. Quando você vai colocar na ponta do lápis, não compensa muito você comprar um crédito de carbono. Tá preocupado com o Bruno dizer, não, qualquer 100 mil reais tá pagando. Respirar até mais devagar, pra poluir menos, né? Pra pagar menos. Verdade. E no mercado internacional custa entre 20, 30, 40, depende do projeto também do crédito de carbono. Existem vários tipos de crédito de carbono. Existe o de floresta, que é o nosso. Existe o crédito de carbono do biogás. Existe o crédito de carbono do agronegócio. Você tem ideia? A gente fez um projeto aqui para o pessoal da Paraíba, da Asplan, que é a Associação Paraibana, né? Você conhece o Dr. Inácio lá? Sim. 2019, 2020, foi 2021. A gente fez um projeto, mapeou todos os produtores de cana-de-açúcar da Paraíba e mapeamos toda a parte da produção deles, né? Porque a cana-de-açúcar também tem crédito de carbono, a soja, o milho, e eles queriam entrar nesse mercado. O que puder entrar aí é Selo Proar 2030. Todos os sites, os links que você achar interessante, me manda, que eu vou colocar na descrição do podcast para o pessoal dar uma olhada. Tá? Então, nessa questão do crédito de carbono do agronegócio, quando você corta a cana-de-açúcar, o crédito de carbono continua no solo, porque as raízes da cana-de-açúcar que não foram feita a colheita está lá no solo. Sim. Aí esse crédito de carbono também é vendido. Ou seja, é loucura isso, né? Mas você pode vender isso no mercado como forma de compensar atividades poluidoras. Né? Interessantíssimo. São tantas possibilidades, né? Tantos negócios que vão surgindo assim. E o que é que você pode falar para a gente sobre a Amazon League Club? A Amazon League Club, vamos lá. A Amazon, todos os nossos projetos são, vocês podem ver que é digital, envolvendo... É interessante porque tem uma finalidade bem clara, todas né? Têm, Eu acho isso importante. Eu não sou um bom entendedor do mercado, mas considero muito interessante e importante, né? Você saber que existe essa finalidade social ali por trás. Total. Existia antigamente uma premissa muito errada, não posso dizer errada, hoje é mais comum isso, que o desenvolvimento econômico teria que andar em detrimento ao meio ambiente, né? Ou se tivesse preservação ambiental em detrimento da economia. Ou seja, parece que as duas coisas não andavam em conjunto, né? Certo, uma tinha que anular a outra, não. Hoje em dia é pelo contrário. O crescimento econômico totalmente ligado à questão de preservação ambiental, à questão social. E se não for, aí é que é pior para você. E hoje em dia o pessoal falando muito de ESG também, ESG, né? Pedro tá atenado, né? Tô atenado, pô. O ESG hoje está muito forte, né? O crédito de carbono é diretamente no ESG. Empresas que precisam compensar, a gente está negociando crédito de carbono para um porto, lá de Itajaí, Santa Catarina. O porto ele precisa comprar crédito de carbono para poder colocar no seu ESG e atrair capital estrangeiro de um fundo internacional que obriga ela a ter uma compensação ambiental, que ela não tem projeto nenhum. Ela poderia ter um projeto próprio, mas se ela não tem, ela compra nosso crédito de carbono e consegue aí colocar no seu compliance para poder fazer a parte da sua validação. Então, só voltando à questão da blockchain, como a criptomoeda está ligada ao crédito de carbono hoje, vamos dizer assim, né? A questão da tecnologia da blockchain. Antigamente, quando surgiu o crédito de carbono, você pegava um projeto de crédito de carbono, está aqui. Aí o Caio me comprava, entregava um PDF para ele com a documentação, um arquivo digital. E você me comprava o crédito de carbono, eu pegava o mesmo arquivo e vendia para você. E você acreditava que esse crédito de carbono nunca tinha sido vendido, né? Ou seja, eu vendia o mesmo crédito de carbono mais de uma vez. 2, 3, 4 vezes. Aí o mercado ficou caindo em discreto, porque o pessoal começou a perceber essa questão fraudulenta de você vender vários créditos de carbono, o mesmo crédito de carbono. Com a blockchain da tecnologia, não. Porque a blockchain é um ambiente totalmente criptografado, transparente ao usuário. Inviolável. Inviolável. É mesmo inviolável? É inviolável. Até hoje aí ninguém conseguiu invadir aí nenhum tipo de blockchain. Até hoje. É inviolável. Inviolável. Você coloca as informações dentro da blockchain. Nós temos hoje uma tecnologia chamada POC, Proof of Capacity, que é uma tecnologia por prova de capacidade, por espaço de HD. E lá está as informações. Quando o crédito de carbono sai do meu estoque, ele não volta mais. Ou seja, ele não tem como ser revendido. Quem comprou pode revender. Né? Você pode comprar para poder compensar ou para revender como investimento. Se a pessoa usar para compensar a pegada ambiental, aquele crédito de carbono ele sai do mercado, ele tem que ser queimado, ele tem que ser destruído. Deixa eu te interromper, porque você falou uma coisa agora que chamou a minha atenção. Tem uma empresa que polui muito
e eu tenho que comprar crédito de carbono, certo? Tá. Daqui a pouco você vai ter que comprar daqui a pouco. Vai ser obrigado. Então, ao mesmo tempo, tipo, eu estou comprando para compensar de certo modo, mas aquilo ali fica com o meu patrimônio também? Vamos lá. Você pode comprar hoje crédito de carbono para 2 formas. Como investimento, como várias empresas estão comprando. Certo. Eu compro crédito de carbono, mas eu não uso. Ninguém está me obrigando, está aqui. Nenhum fundo internacional que vai me emprestar dinheiro está me obrigando a ter um crédito de carbono. Está aqui guardado. É de posse dele. É um patrimônio dele, realmente. Quando eu quiser usar esse crédito de carbono, esse crédito de carbono tem que ser o quê? Tem que sair do mercado, ele tem que ser queimado. Ele tem que se portar à empresa emissora, para dizer, empresa, vou usar aqui, viu? Vou compensar. Aí beleza, a empresa vai o quê? Vai queimar esse crédito de carbono. Isso estou falando da parte da blockchain. Certo. Porque eu estou no mundo da blockchain. Então o mundo, eu chamo que é o mundo da criptosfera, né? É um mundo totalmente diferente. Tem aquele cliente que não quer saber da blockchain, só quer a documentação em papel. Então toma aqui, é sua. Se vai usar, vai. Eu vou aqui queimar e nem sabe que eu queimei, mas já queimei aqui no meu sistema, já terei no mercado. Mas tem aquele cliente que pegou o token, que está lá no Japão, comprou o token que vale um crédito de carbono e falou, está aqui comigo, eu não vou vender, vou investir. Tá bom, tá aí. Quando você for usar, você manda um e-mail para a empresa que vai queimar ele para você. Então é assim que funciona hoje. Certo. O crédito de carbono, né? Entendi. Mas volto para a Amazon League Club? Sim, vamos lá. A Amazon não está interessado, não. Estou interessado, pô. Quero investir lá. O NFT, vamos investir. O NFT é um token, né? Existe as coin, moeda digital, que é meramente especulativa toda. Existem os tokens lastreados, como o nosso, o crédito de carbono. E existe o NFT, que é um token não fungível, que chama, né? Que é um token indivisível. É como se fosse uma obra de arte. A gente pode dizer que a criptomoeda... A gente estava conversando sobre isso até, né, Caio? Foi. A criptomoeda é um meio e o NFT é um objeto? Pode. Basicamente, seria basicamente isso? O Neymar comprou um objeto, né? Sim. Um macaquinho lá. Exato. Qual é o nome daquele projeto? Bored Ape. Pronto. Bored Ape, né? Esse token foi quase 6 milhões, 5 milhões de reais, né? De reais. Ou seja, ele comprou para quê? Para investir ou para fazer parte de uma liga de exclusividade? É isso que eu queria saber também. Por que uns são mais caros que os outros? Qual a diferença de um para outro? Acho Vaidade. que no Dinamar tinha... Ah, tá. Totalmente ali tinha uma vaidade. questão de network também. Também. Né? Quem comprou aquele macaquinho dele no NFT era só grandes artistas, esportistas. Então ele fez parte aqui de um clube seleto. Vaidade. Eu até cheguei a ler um tempo sobre isso, sobre esse especificamente. Eu não lembro se... Acho que uma vez por ano eles se reúnem em algum lugar, algo desse tipo também, né? Isso. Eu acho isso bacana. Tipo... O token, quando você lança o token, que é o nosso token também do Amazon League Club, dá direito a você vários privilégios, há vários incentivos, vários eventos particulares, né? Então, por exemplo, no nosso caso, que a gente fez com o jogador Hulk, o Hulk já é verde, né? Da Marvel, né? Aquela coisa, aquele herói verde de Hollywood lá, da Marvel. E a gente aproveitou esse link dele com o Hulk e transformou ele no herói principal da Amazon League Club, que é um clube de defesa da Amazônia, uma liga de defesa do meio ambiente, onde Hulk vai defender a Amazônia, né? Também uma área de pipa que a gente colocou de 18 hectares de Mata Atlântica, lá de pipa também. E vai ter os tokens com as imagens dele de forma exclusiva e única, né? E quem tirou essas fotos foi Todd Holland. Vocês conhecem daqui? Sim, a esposa dele, doutora Lilian, foi minha dentista durante muitos anos, coincidentemente. Eles estão nos Estados Unidos ainda? Eles estão lá, eles estão morando lá, né? Ele foi para lá porque ele fotografou muito tempo a Playboy, né? Sim, e a Playboy assinou para ele a questão de... para ele poder ser cidadão americano, hoje ele é cidadão americano. Ele está muito feliz em Miami. Aí ele veio para cá e tirou foto de Hulk lá em BH, Belo Horizonte. Fez todo, né? Está terminando ainda, né? Foram mais de 3.077 tokens, vai ser. 3 mil tokens vendidos a $100 e 77 tokens vendidos a $10.000 cada um. Por que essa diferença? Porque esses tokens 77 vai ser mais para os amigos de Hulk, os conhecidos, empresários, e também tem os benefícios. Hulk, pô. Lembra da nossa amizade antiga? Queremos você aqui também. Queremos você aqui, não precisa nem ser verde, não. Pode ser só vir normal mesmo. E vai ser um clube realmente seleto. Então, esse dos $10.000, né? E a pessoa compra para quê? Para fazer vaidade. Ó, vou me encontrar com o Hulk 3 vezes por ano. Aí vai ter uma liga de heróis por trás. São 6 heróis. Aí ele vai convidar, até fazer aqui o convite aqui para Juliette. Ele vai falar com Juliette. Para Juliette entrar aí na... Vai ser a Mulher Maravilha do Sertão. Uma boa. Né? Vai ser Gustavo Lima, vai ser, sei lá, o capitão do Cerrado, né? Para poder tomar conta do Cerrado. Embaixador do Cerrado. Então são heróis e cada herói vai ter suas especificidades em relação à parte dos privilégios, em reuniões, vai ter, sei lá, enfim, vários privilégios, onde o cliente vai poder
ter esse ativo na mão, poder usar os privilégios, ou depois vender se quiser também, como patrimônio, que seja, né? Mas eu falei com o pessoal, inclusive, assim, nosso foco é sempre o mercado internacional, né? Tem os heróis nacionais e, no segundo momento, fazer também heróis internacionais, porque o público realmente de cripto e NFT no Brasil é muito bom, mas lá fora que está realmente essa questão do grosso, assim, né, em relação a... Deixa eu fazer uma comparação bem bruta, viu? Não fica com raiva de mim, não. Tá bom. Mas, no caso, a NFT seria a foto, no caso, nesse de vocês. Vai ser uma foto restilizada, uma foto com tipo Hulk e por trás o bioma, né? Vai ser tipo uma obra de arte realmente, mas com a imagem real do Hulk transformada, né? Para poder isso nesse momento. Tipo quando for da Juliette, se for da Juliette, qualquer outro artista, vai ser peças únicas, vai ser imagens diferentes, números diferentes, um serial diferente, para dizer que realmente você é o único dono daquela peça, né? Existe alguma lógica que faça um NFT explodir assim? Eu tô falando porque eu lembrei agora daquele... Acho que era uma criança até que fez umas baleias. Você lembra disso? Isso. E simplesmente o cara... Acho que ele ganhou $300 mil, algo desse tipo. Acho que foi milhões aí. Faz sentido? Por que isso aconteceu? É especulação, né? Não tem muito sentido, né? O Bitcoin mesmo, foi especulação. Hoje todo mundo quer achar o novo Bitcoin, né? O novo Bitcoin é esse. Agora é tudo especulação. É um mercado muito especulativo. O mercado tradicional já é de bolsa, imagina o mercado cripto, né? E NFT também, é vaidade, enfim, sentimento de pertencimento àquela situação. Todo mundo comprou a baleia, eu quero comprar também. Né? Às vezes é isso. Ou o pessoal realmente, tem grandes investidores em NFTs que compram uma peça aqui, uma peça ali. E hoje, eu tenho que falar dos pontos negativos. Como é que você consegue lavar dinheiro também hoje? Obra de arte, né? Você compra uma obra de arte por $100 mil e revende de repente por $1 milhão. Quem comprou? Acaba já lavou $900 mil ali, né? Ou seja, acontece com o NFT? Acontece com o NFT. O Bitcoin teve esse estigma também durante... O quê? O Bitcoin também teve esse estigma de lavagem de dinheiro. Também. Aí eu acho que o NFT tem muito mais, eu acredito. Porque o NFT, como é um token não fugível, né, Yuri? É um token que realmente você não consegue dividir, é seu, é um patrimônio ali seu, que você escritura ele e você consegue ter um aumento de capital muito grande. Aí vamos lá. O mercado cripto, se tem uma falsa ideia que é uma terra sem lei. E não é. É pelo contrário. Ele é muito mais rastreável em operações que qualquer outra coisa. Quando você pega um doleiro é um cara que leva dinheiro para fora do país de forma obscura, irregular, né? Então, vamos falar que Caio quer mandar $1 milhão para os Estados Unidos. Aí ele chama o doleiro, toma aqui $1 milhão para você. Aí você vai levar, você dá em dinheiro espécie para ele, coloca nessa conta aqui. Aí o doido, tá bom, eu vou fazer isso, Caio, mas vou cobrar 20% para você. Então vai chegar lá $800 mil. Eu falei, tá bom, vai chegar lá $800 mil. Beleza? Você perdeu o quê? $200 mil, né? Mas o dinheiro que está ali com você, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Se a polícia não pegar esse dinheiro, já foi depositado, não tem rastro nenhum mais. O mercado cripto não. Todo mercado ele é rastreável. Eu tenho o IP do computador, o IP do celular, de onde saiu aquele valor, para onde foi. Então, hoje é muito mais fácil rastrear uma transação em cripto do que uma transação do crime organizado. Muito mais fácil. Então, tem que acabar com essa falácia que o mercado cripto, lavagem de dinheiro, corrupção, os caras pagam em cripto. Tá bom, paga em cripto. Mas para a polícia pegar aquela transação, é muito mais fácil do que o mercado tradicional, né? Entendi. Isso... A gente gravou um... Mas assim, só uma pergunta. Pode perguntar. Peraí que o Firmino interrompeu para fazer uma pergunta. Só. Faz parte também? Entra no Faz parte, às vezes ele atrapalha. Eu tenho essa verdade. Isso. Eu que edito? Aí. Beleza, é rastreável. Mas as carteiras, elas não têm um CPF associado a elas. Não então, tem. Como é que a polícia pode pegar alguém? Pela região, né? Tem os IPs, tem o rastreio da região. Para mim já tem um local de consulta. Então todos conhecem. 0,1% do dinheiro lavado foi cripto. 0,1%, é quase nada. Não é uma boa situação você lavar dinheiro. Com cripto. Mas também não é... Tudo isso é... Tava pensando? Não permite. Perdoe minha ignorância, viu? Mas não é também por ser algo muito, muito novo, não? Não é a tecnologia mesmo. A tecnologia da blockchain ela não permite. É como o Bruno falou. Rastreado. Ninguém quer ser rastreado. Ninguém quer fazer um legalidade, quer ser rastreado. O que você quer é não ser rastreado. Seria a mesma coisa pegar esse dinheiro ilegal e ir lá no banco depositar. Tem a câmera, tem a transação tem tudo, ali. exatamente. Então, isso é o mercado... Aí vamos falar depois do mercado da Gringo Capital, né? Sim. O que aparece na mídia é essa coisa ruim. Né?
Bitcoin é pirâmide, não sei o quê. Tudo que for de desgraça aparece na televisão. O cara foi preso porque... Foi preso, o rei do Bitcoin, o farol do Egito aí, não sei o quê. Então, as coisas boas que ninguém fala. Né? Ou seja, tem muita coisa boa que tu vai falar aqui também sobre isso. Mas o que dá Ibope, o que é? Coisa negativa, é sangue, mas isso é pra morte. Tudo. Pra tudo, né? Então, mas também tem a questão dos bancos, né? Bancos e governo, eles são muito contra aí no mercado cripto. Você vê as criptomoedas de fato acabando com dólar, com real, com euro e se transformando o mundo tendo uma moeda única, algo desse tipo? Então, eu acredito, mas não nesse momento, assim, vai demorar muito ainda para isso acontecer. Precisa de muita maturidade. Vai demorar muito. Você não vê ainda as pessoas usando no dia a dia, né, cripto, nem nos países mais desenvolvidos. Mas sabe por que eu perguntei isso? Foi justamente porque, eu não lembro quando exatamente, mas foi esse ano. Eu li uma matéria sobre... Eram alguns países, na verdade, que incentivavam o consumo as relações negociais serem com criptomoedas. E tipo, as transações, coisas simples, pagar uma conta no restaurante. Por exemplo, você utilizar Bitcoin, coisa desse tipo. O governo incentivando. Exatamente. Qual tipo de governo? Não me recordo. Seria um governo mais local, tipo a prefeitura incentiva. Eram países Honduras, cuja moeda era muito desvalorizada até. Pronto. Aí começou isso, por exemplo, El Salvador, Honduras, países sem expressão, começaram a ver no mercado cripto uma forma de atrair a atenção internacional. Certo. Né? Ou seja, você não vê países desenvolvidos fazendo isso que você falou. Exato. Você vê países que não têm muita expressão econômica. Porque o governo quer ter o controle. Quer ter o controle, né? Uhum. Mas você pega um país como a Honduras, que criou uma cidade do Bitcoin, começou a minerar Bitcoins com a energia do vulcão lá de Honduras, para atrair mídia, né? Ou seja, o país não tem nada, então vamos atrair. Você acha que isso é positivo? Então, eu acho positivo, porque vai amadurecendo mais o mercado, né? Cada país tem sua legislação em relação à regulamentação, em relação à declaração de imposto de renda. Eu acho positivo, né? Eu acho muito positivo. Eu acredito muito que o mercado cripto vai crescer muito ainda, mas para poder ser usado no dia a dia vai demorar um pouco, ainda mais, essa aceitação, né? Vamos dizer. Mas eu acredito que o dólar vai perder muita força no mercado. Eu acredito que as moedas fiduciárias vão se tornar todas digitais. Euro digital, dólar digital, o real está para sair digital. Ninguém pega mais em papel hoje. Né? Papel hoje é muito difícil pegar papel. Tem um estudo, que não lembro a fonte, que só 8% de todo o dinheiro do mundo está em papel. O resto é digital, Pix, não sei o quê, ou seja, se você for hoje nos bancos pegar 10 mil reais que seja em papel, você não pega. É 48 horas, né? Para poder você fazer um saque, né? Previsão de saque. Porque eles não têm. Você quer ver a maior pirâmide do mundo hoje, as maiores pirâmides financeiras que eles são os bancos. Vá pegar 20% de todos os correntistas vão buscar o CD no Banco do Brasil hoje. Não tem. Fazer uma corrida eles vão quebrar. Quebra. Por quê? Porque desde que eles recebem, eles alavancam, eles fazem opções, eles fazem outros tipos de investimentos, distribuem no mercado, investimentos em eles vão financiar imóvel, carro, que seja, eles não têm. Eles usam o dinheiro dos correntistas para poder o quê? Para poder se beneficiar e se financiar. Ou seja, as maiores pirâmides financeiras são os bancos. Isso é fato. O mercado econômico hoje, mundial, ele é muito frágil. Ele é tudo superficial. Tudo superficial. O que dá valor à moeda, o que dá valor a uma ação hoje? Especulação. Magazine Luiza estava pipocando no tempo desse aí, todo mundo, vamos ficar rico com Magazine Luiza, não sei o quê. Era muito simples. Como é que você consegue quantificar uma ação? Pega o balanço da empresa, pega o balanço patrimonial, veja quanto é que tem de patrimônio, veja o faturamento. Isso reflete exatamente a ação dela. Ela estava muito precificada para cima. Era fato que ela ia ser derrubada com o tempo. Eu lembro que ela subiu tanto em valor que foi fracionada, né? Depois subiu de novo, fracionaram de novo. Ou seja, especulação. Se no mercado tradicional já é especulativo, imagina no mercado cripto. Né? De fato. Então, eu costumo dizer lá, a gente tem 10 traders hoje operando na empresa. O trader do mercado cripto hoje, ele tem que se atenar não só ao mercado cripto, mas ao mercado tradicional também. É diferente de um trade da Bolsa de Valores hoje, da B3, da SP500 nos Estados Unidos, que eles estão focados só no mercado deles. Nosso mercado está focado no nosso e no deles. Né? E isso foi um entendimento meu errado há anos atrás, que eu pensei que o mercado cripto sempre ia ser... completamente à parte. Totalmente à parte, ia ser blindado. Pelo contrário, hoje está... Um tweet do Elon Musk faz uma bagunça enorme. E eu ganhei dinheiro com o Elon Musk, viu? Não foi muito não, na verdade, mas... Compraste Shiba Inu? Comprei Dogecoin e ganhei dinheiro. Olha aí, grande investidor aí de moeda aí. Escondendo o jogo aí. Ó. Pesadíssimo, viu? Se quiser aprender, racha pra cima. Pouco curso aqui. Mas antes de a gente falar, eu quero entrar no mercado imobiliário daqui a pouquinho, porque eu sei que tem muita coisa pra gente falar sobre isso também, né, Caio? Mas quem quiser investir com a Green Go,
Vamos lá. Existe um valor mínimo, algo desse tipo? A Gringo Capital é uma gestora de ativos digitais, né? O que seria uma gestora de ativos digitais? As outras empresas do mercado que fornecem um tipo de trabalho como o nosso, um trabalho de consultoria de gestão, eles tratam a cripto como dinheiro, e não é dinheiro. A cripto tem que ser tratada como patrimônio. Né? Isso é até porque tem limite da Receita Federal, da Instituição Normativa 188, que é a única que tem, que rege o mercado. Então, se você tem um patrimônio de 10 mil dólares em cripto, você vai passar a custódia disso para a Gringo Capital. E eu vou gerir para você esse patrimônio. Qual é o meu papel? Aumentar esse patrimônio mensalmente para vocês, né? Para o cliente. Quando você não quiser mais essa relação contratual de gestão, eu tenho que devolver para você, sem multa, sem nada, 100% do seu patrimônio. Porque é um patrimônio. É como se você colocasse uma casa para mim alugar, aí eu vou pegar, tá bom, Caio, me dá a sua casa aí, eu vou colocar no Airbnb, vou mobiliar, no final do mês vamos dividir aqui, que eu gerenciei para você a sua casa, toma aqui uma porcentagem. Quando você não quiser mais essa relação contratual, eu devolvo para você a casa 100%. Não posso devolver faltando 2 quartos, faltando uma garagem, é um patrimônio. Mas as empresas que estão no mercado descontam 30%, ou você não pode nem sacar o seu patrimônio, você está preso por 12 meses. Com a Gringo não, depois de 30 dias, se você quiser não mais essa relação contratual, a gente devolve para você, eu tento também até 30 dias para poder devolver o recurso, mas também sem multa nenhuma. Então o investimento mínimo, Pedro, é $1.000 da empresa, que é o que dá realmente a questão, dá uma experiência de aumento patrimonial para o cliente. Alguma coisa, né? Se tem alguma coisa no mercado. A gente iniciou o ano passado com $250, né? Mas o cliente não via quase nada de aumento patrimonial, não tinha aquele gostinho do mercado, né, em relação a isso. Né? E a gente faz uma gestão muito ativa da empresa. O que seria uma gestão ativa do mercado cripto, né, de uma atividade cripto como a nossa? Hoje existem fundos em criptomoedas vinculados à CVM, a XP Investimentos, a Banco BTG Pactual. Tem um fundo chamado Hash 11 da Hashdex, que é do Rio de Janeiro. Simplesmente a CVM autorizou, ela fazia uma abertura dessa empresa na Ilhas Caimã, e ofereceu o serviço no Brasil. Assim ela começou em 2019. Hoje ela tem captado quase bilhões e bilhões de reais. E você está exposto a um índice. Esse índice tem acho que 8 ou 9 moedas, Bitcoin, Ethereum, as principais moedas. E quando você compra esse índice desse fundo de investimento, você está sujeito a questão volátil das moedas. Se as moedas aqui somando estiver subindo de preço, o índice está subindo. Igual o fundo imobiliário. Se essas moedas aqui estão caindo, meu fundo está caindo. Ou seja, não tem uma gestão ativa. Então eu vou chegar na XP, no Banco BTG Pactual, e nada contra essa questão do modelo de negócio. Eu vou chegar, está caindo aqui, investi 10 mil, hoje só tem 5 mil. Não posso fazer nada, porque o mercado está exposto ao índice. Na Gringo não. Eu tenho que ter uma gestão ativa. Né? Eu costumo dizer que nas últimas reuniões, quando teve a guerra Rússia e Ucrânia, 3 da manhã a gente estava operando, porque a gente sabia que a Rússia estava para invadir a Ucrânia, né? Eu estava com o meu gestor lá da operação, quando a Rússia anunciou invadir a Ucrânia em televisão, ao vivo, né? Ou seja, desfaz todas as operações, coloca na moeda estável, que é um SDT, que é em dólar, espera o mercado ver o que acontece. O mercado derreteu, 2 dias caindo fortemente, mas a gente estava o quê? A gente se protegeu, porque a gente sabia que ia invadir. Depois de 2 dias o mercado começou a aceitar aquela notícia, né, normal, e começou o mercado a regulamentar. E a gente foi e entrou novamente. Então essa gestão ativa é importante em cima do patrimônio do cliente. É maior responsabilidade, lógico. Eu não tenho como me eximir da responsabilidade de ter o patrimônio do cliente. Mas isso aí é a expertise nossa, né? Então eu me prontifico a fazer esse tipo de serviço aqui na região, né? O que é preciso para ser um trader lá na Gringo? Rapaz. Então, hoje os traders, a maioria são formados, né? Hoje é o pessoal muito mais jovem, né? Então, são o pessoal com 21, 22, tudo bilíngue, já com experiência fora do país. São traders que vieram de família muito boas, mas não querem mais faculdade, querem realmente a liberdade financeira, geográfica, enfim. A gente dá essa oportunidade também, a gente treina. Então, tem traders mais experientes, que vêm de outros mercados, depois foi migrado para o mercado cripto, e tem os novos que já chegaram no mercado cripto. Nossa. Mas a gente também forma. Rapidinho, esses caras, eles fizeram cursos, aprenderam sozinhos, como é? Tem os dois, Tem curso aqui no Brasil, fora? Os dois. Hoje é muito autodidata, né? A informação está aí para todo mundo. Então, existem vários cursos bons no Brasil e no exterior. A gente consulta muita coisa dos Estados Unidos em relação à parte das operações. Vamos lançar um curso nosso também, que é o Cripto Meteórico, que é um curso baseado com os nossos traders aqui em João Pessoa. Mas a maioria é autodidata. E hoje compra curso, a gente também oferece aperfeiçoamento, compramos cursos, ferramentas, sistemas, né? Então tudo é muito dinâmico. Eu costumo dizer que se você passar uma semana, se vê o mercado cripto, algo mudou, né? Algo aconteceu que você não pegou, né? Até a forma de pensar você muda.
A questão do raciocínio cognitivo, né, rapidez, porque é muito dinâmico o mercado. Então, a galera, né, a geração milênio, a geração é muito mais linkada nesse mercado que qualquer outro tipo de geração. Fica mais natural, né? Demais. Ô Bruno, como é que você vê a aplicação, reflexos dessas tecnologias de blockchain, de NFT, enfim? Criptomoedas a gente nem fala, né? Porque já vi várias vezes imóveis sendo comprados com criptomoedas. É normal. Não é típico, né? Talvez mas aqui não, mas assim, eu vi Exato. lá fora. Não, até em São Paulo, pô, Santa Catarina, já vi várias vezes. Mas como é que você vê a aplicação e os reflexos do blockchain, por exemplo, no mercado imobiliário, de NFTs? Como é que a gente pode visualizar isso? Tá. A questão de vendas também é importante, né? Tipo, teve uma reportagem de Roberto Justus, né? Que ele fala que ele vendeu o imóvel dele em Miami por Ethereum. Confesso que eu não vi. Ele falou, o cara chegou lá para poder comprar, pagou o que ele pediu, o cara quis pagar em Ethereum, ele não sabia como era. Alguém lá explicou, lá em Miami, como transformar, ele aceitou e realmente vendeu por Ethereum o seu imóvel. O mercado hoje imobiliário aqui em Santa Catarina tem um imobiliário específico no seu nome, específico por vender imóveis por criptomoedas, né? Também tem. Isso é muito... Porque você facilita a negociação. O cara que quer investir fora do Brasil, ao invés de fazer uma transferência... Muito mais dinâmico. Muito mais. Ou seja, transferência bancária e pagar taxas do banco, paga em cripto. Ponto. Isso já é uma facilidade já de imediato. A questão da tokenização de imóveis, não de NFT, mas também está muito vigente hoje, muito em São Paulo. Tem vários projetos lá em São Paulo, empresas boas, sérias, que estão tokenizando imóveis. Então, existem dois tipos de tokens que podem ser revertidos à questão imobiliária. Existe o Utility Token, que a gente começou uma vez lá no escritório, o Utility Token, e existe o Security Token. O Utility Token faz parte do business do negócio. Então, se eu comprar um token referente a uma porcentagem de um hotel, ou de um resort, ou de um flat, que seja, eu tenho parte dos dividendos daquela exploração comercial daquele hotel. Então, eu sou dono do negócio, não sou dono do imóvel. Então, o token digital, ele pode ser uma representação real de um business real, né? E isso legalmente, isso com escritura em cartório, com não sei o que, é seu. É como se fosse a multipropriedade, né? Era a comparação que eu ia fazer. Pronto, exato. Sem você utilizar o tempo ali, na verdade, né? Exatamente. Você tem a fração do rendimento ali. Do rendimento. Ou seja, por obrigação, aquele empreendimento, ele é obrigado a lhe passar um relatório como se fosse uma empresa de capital aberto. É como se você estivesse comprando realmente uma ação. Daquilo. E receber os dividendos mensalmente em cima daquele negócio, né? Mas esse que você compra, você pode, quando eu quiser vender, por exemplo, posso vender fracionado? Tipo, eu comprei, sei lá, posso vender meio? Depende do modelo de negócio do cliente, né? E isso é tudo customizável, né? A gente cria esse modelo. Se puder, tudo bem. A gente já cria o smart contract, já cria a questão da tecnologia para que isso aconteça. Se não, não, né? Então, eu falei do Utility Token e tem um Security Token, que é realmente você dono do imóvel, né? Você pode comprar a fração você pode comprar um quarto de hotel, você pode comprar metade de um quarto de hotel e você pode depois revender isso de forma rápida, né? Então, ou seja, hoje em dia que não... Seria praticamente comparado com um cartório, por exemplo? O blockchain é um grande cartório, né? Foi o que eu conversei, a gente teve um Plano Talks, vale a pena assistir, viu, pessoal? Com o Irenaldo Quintans. Hoje ele é presidente da CBI, que é empresário no mercado imobiliário. E tocamos nesse ponto. O Brasil, na verdade, tem vários países que não tem cartório, né? Não tem cartório. Né? Então, essa questão do blockchain poderia ser um grande facilitador para essas questões, até para baratear, né? Total. Tornar talvez até mais dinâmico, fonte de informação, de consulta, tudo, que muitas vezes a gente... eu pedi uma certidão lá no cartório, leva dias para sair. É absurdo, não sou contra os cartórios, tá, pessoal? Eu só acho que pode ser uma forma de modernizar. Eu também não, mas podia acabar, né? Foi o Bruno que falou, viu? Tô brincando, hein? Aqui de uma pessoa, o pessoal aí, os empresários. Tô brincando, hein? Mas... o que acontece hoje em dia? Então, mas tem um cartório aqui, acho que é o Azevedo Bastos, que tá todo em blockchain já. Ou seja, para ele mesmo, como forma de facilitar... Exato, modernização, pô. Blockchain. Torna dinâmico, mais seguro. Mais seguro. Cartório pegou fogo, não tem problema. Não quero que pegue fogo, mas pegou fogo. Tem as informações resguardadas lá, é questão de segurança mesmo, exatamente, entendeu? Ou seja... Penso muito dessa forma. Eu penso muito. No mundo todo, essa questão de cartório, isso acho que veio de Portugal na época, né? Exato. Era uma forma de beneficiar grandes famílias portuguesas que estavam no Brasil. E isso continuou até hoje, né? É uma forma arcaica, mas é um modelo de negócio que está aqui no Brasil, também tem nada contra isso. Mas a blockchain, hoje, ela pode resolver essa questão de cartório. Essa questão de movimentos repetitivos, essa questão de validação de documentos, de informações, de assinatura, isso é muito arcaico. Sei lá, pegar uma ficha, entrar numa ficha... entendeu? Para assinar a assinatura, ou seja, tudo bem,
o que acontece hoje com o blockchain? Eu posso chegar na grande indústria hoje, automobilística, de têxtil, qualquer uma, que se não tiver blockchain, eu não faço esse serviço, eu queria muito fazer esse serviço ainda. É levar uma empresa, levar um blockchain para dentro da empresa dessa, mapear toda a cadeia produtiva dela e começar a implementar os blockchains nos setores. Se a empresa hoje tem 1.000 funcionários, ela pode ter 400, 500, depois que implementar o blockchain. Vê que loucura é isso. Você vai reduzir sua folha, você vai reduzir custo, tempo, porque o blockchain vai fazer aquele trabalho manual de repetição, de verificação que um ser humano faz. Vai tirar emprego? Vai tirar emprego. Mas também obriga também a população a o quê? A se melhorar a sua capacitação profissional, né? Vamos dizer assim, né? Tecnologia para o negócio, para os business, é realmente diminuição de custo. Se você aumentar um custo na empresa, a empresa não vende, a empresa não consegue performar no mercado. Aí você melhora também até questão de o erro humano, né? Você diminui, todos nós somos sujeitos a erros, então atividades que são humanos fazendo, está sujeito ali ao erro, às vezes um cartório, uma digitação errada. Você está até falando que eu ia perguntar, é tranquilo de se corrigir caso haja um erro, por exemplo? Sim, depende. Fica ali o erro gravado, mas houve um erro. Perfeito. O erro está lá, não tem como se refazer, mas o erro está exposto, né? Ou seja, não tem como nem que você apagar o erro está lá e acabou. Ou seja, mas tem como você corrigir o erro dentro da blockchain. Tem. Né? Então, você está lá, é o chamado open source, né? São blockchains que você está sempre melhorando ele, qualificando, ajustando, né? Ou seja, o código-fonte dele ele é inviolável, mas ele pode ser customizado na necessidade de cada empresa, né? Ainda assim, seria algo de extrema confiança, né? Total. Hoje, por exemplo, eu fiz parte do INEP, INEP de Brasília. INEP participou de uma votação simulada em blockchain agora em 2000 e... Qual foi a última eleição? Foi 2020, né? A última eleição? 20, né? Que foi para prefeito e tudo mais. A gente foi para o Paraná, eu não fui, foi um sócio meu para o Paraná. Aí tinha a cabine normal de votação e do lado uma cabine experimental em blockchain. Aí foram 5 empresas participando da licitação para poder mostrar para o governo quanto é viável fazer votação em blockchain, para o governo escolher uma e talvez implementar nesse agora. A gente foi, passou tudo, mas foi escolhida outra empresa, não foi a nossa, uma empresa muito boa, inclusive acho que é a 1%, uma empresa brasileira, mas que está na Europa também, e ela ganhou essa licitação para poder talvez esse ano fazer, mas pelo que eu estou vendo não vai rolar. Né? Por quê? Para a votação de um blockchain seria ideal, inviolável. Acabaria toda essa discussão se a urna é confiável ou não, acabava votação tudo. em papel, acabava tudo. Sendo que não vai agora novamente, né? Você acha que por questões de interesse não vai? Totalmente, né, Pedro? Brasil é Brasil, né? Brasil não é para amador, né? Eu acho que você falou e eu me perdi. Você disse que tem uma empresa lá nos Estados Unidos também. Eu abri empresa lá chamada BJS Technology, que é a empresa de importação de software que está inativa hoje. Não está mais ativa. Hoje ela não importa, ela está aberta, mas ela não importa mais como antigamente, né? Eu trabalhei muito tempo com importação Mas de você software. pode falar sobre a ideia de expansão de vocês para os países? Sim, vamos lá. Principalmente da Gringo Capital, né? Yuri está aqui comigo. Exato, Yuri. Trabalha com Yuri já participou aqui também, inclusive. Já, né? Vou falando aqui. Tá lá nos bastidores. Tem conteúdo para vir para cá, inclusive, também, né? Também. A próxima aí pode chamar ele. O Yuri faz parte da Gringo. A gente está com expansão na América Latina, começando pelo Equador, Bolívia, México, Panamá, ou seja, são países que o mercado cripto existe, mas não é desenvolvido como na Gringo Capital, faz essa questão de ativos digitais. O Brasil é um ótimo mercado, nossos principais clientes hoje não é aqui da Paraíba, é do Sudeste, Sul, porque aqui está muito prostituído o mercado. Não sei se vocês têm entendimento desse mercado, então tem muita empresa surgindo, empresas sem nenhum tipo de segurança para o cliente, vamos dizer assim. Hoje a Gringo Capital ela tem uma apólice de seguros que garante o valor patrimonial da empresa. Se der algum problema, a pessoa pode acionar a apólice. Essa questão de não cobrar a multa, né? Uma gestão realmente mais condizente, um pagamento menor, mas mais seguro. Então esse tipo de trabalho da Gringo Capital realmente é bem diferenciado. Né? Existe alguma coisa que... obviamente quem está vendo isso aqui vai diretamente para a Gringo, né, pessoal? Mas existe alguma coisa que o curioso possa... o que é que eu preciso saber para avaliar uma empresa, se é seguro ou não, por exemplo? Então, primeiro você vai olhar os gestores, né? Os gestores, ele... Está aqui o microfone? Aqui, ó. Opa. Top. Uma empresa de gestão de criptomoedas hoje no Brasil, você tem que olhar, primeiramente, a questão de documentação, os gestores, o histórico dos gestores, questões criminais, questões de perfil, né? Vamos dizer assim. Saber se tem outros tipos de produtos, não só de captação. Na Gringo tem a Amazonas Coin, tem o NFT, tem o crédito de carbono. Agora tem empresas que chegam no mercado só como gestora, e tudo bem.
Vá ver o perfil dos donos. A maioria, né? A maioria. Só não tem uma moeda digital, não tem um token, não tem nada. A maioria dos gestores vieram no marketing multinível, nada contra o marketing multinível, mas vieram de outras pirâmides financeiras que usaram essa questão de marketing multinível, porque o mercado cripto no Brasil atrai muito esse tipo de pessoas. Pela facilidade, usando a ganância, usando a ostentação, usando... Enfim. E tem um público para isso. Pior que o brasileiro gosta disso. Tem clientes que chegam na empresa e acham que a gente paga pouco. Eu falei, tá bom. Então procure a concorrência, procure outras empresas, porque você não é o meu perfil de cliente. O meu perfil de cliente é o cara que está com ele na poupança. Está lá hoje, no Brasil hoje tem R$1 trilhão na poupança. É uma coisa absurda. Um bocado. Se você pegar a previsão da poupança dos próximos 6 meses, dos próximos 12 meses, é de 6,6% de rendimento. Se você pegar a inflação, que está a previsão para os próximos 12, é 8,8%. Eu vi ontem. Está perdendo dinheiro. Está perdendo poder de compra. Então o brasileiro tem essa falsa também ideia de que poupar é investir. Não é. Poupar é poupar. Estou poupando, né? Então é esse o nosso público para conhecer o mercado cripto, que consiga conhecer de forma bastante segura, né, com rendimentos, aumento patrimonial digital realmente condizentes com a nossa gestão, para que ele conheça. Eu costumo dizer que ninguém precisa entrar no rio com os dois pés, né? Não conhece o mercado cripto, coloca um pezinho, experimenta, depois coloca o outro, vai ter uma consultoria. Esse é o papel da Gringo Capital. E com relação a esses rendimentos, questão de imposto de renda, como é que ele é declarado? Tem alguma faixa de isenção? É declarado como um ativo normal, uma ação, por exemplo, que você tem? Certo. Como é que funciona isso? Boa pergunta, Caio. Hoje no Brasil existe uma obrigatoriedade já em relação a isso, né? Então, mensalmente, se você movimentar acima de R$30 mil do valor daquela moeda, da cotação, né, no dia que você fez a movimentação, acima de 30 mil, você tem que declarar a receita no outro mês. Pega um formuláriozinho, preenche e envia. Não vai pagar imposto nenhum em cima disso. Acima de 30 mil no dia? Não, mensal. Tá. Mensal, né? Mensal. Mas o valor, é porque tudo é em dólar, né? Então o valor convertido na cotação do dólar daquela moeda naquele dia que você fez a operação. E você informa, tá? Pode informar sem pagar nenhum tipo de juros. De juros não, de impostos. Se você fizer negociações que deu lucro acima de R$35 mil mensal, você já paga imposto sobre ganho de capital. Então até 35... Está isento. Então isso entra no caso da Gringo. Tipo, eu tenho um X lá com você que está me rendendo, sei lá, 10 mil por mês. Exato. Então eu não vou pagar nada de imposto. Não vai pagar nada de imposto, só acima de R$35 mil, né? Isso quando você realiza. Que é que estão querendo mudar isso aí também agora. O que seria realizar? Se você deixar R$1 milhão hoje em criptomoedas, você não paga nada de imposto. Agora, se você realizar 100 mil, você vai pagar, porque você teve um lucro aí de R$1 milhão, realizou 100 mil, então acima de R$35 mil, o que passou, até aquele ganho de capital de imóveis, né? Sim. Você comprou um imóvel por tanto, vendeu por tanto, até lá o ganho de capital. Mesma tabelinha do imposto, é a mesma tabela. Só quando você realiza. Aí isso o governo está querendo já mudar também. Já quer taxar tudo, mesmo se você não realizar aquela cripto em reais. Né? Então, isso é o que nós temos hoje. No imposto de renda anual, se você tiver de R$5 mil para cima, também tem que declarar. Né? Meu imposto de renda esse ano foi todo 100% digital. Meu patrimônio é todo 100% digital em criptomoedas. Então, é isso que tem hoje em relação à parte de declaração de imposto. Por exemplo, a Gringo, ela informa a receita tudo que entra todo mês. Eu não sou obrigado ainda a informar o CPF dos clientes. Não sou obrigado ainda. Né? Pode ser que próximo seja obrigado. Mas eu informo que entrou, está aqui. Minha movimentação é essa de valores. Está lá, declarado e informado. Né? Mas aí tem clientes que, Bruno, quando começar a declarar, tu me avisa que eu vou sair. Eu falei, tudo bem, a opção sua não querer declarar o CPF. Hoje, no Brasil, existem alguns exchanges nacionais, 100% nacionais, que elas são obrigadas a declarar. Nós não somos exchange, nem corretoras, somos uma gestora. As corretoras são obrigadas a declarar já e informar para a Receita e CPFs. Né? As internacionais que atuam no Brasil não são obrigadas ainda. No caso, a Binance? A Binance não. Até agora, a Binance só por decisão judicial, um cliente ou outro que está envolvido em algum problema, ela consegue liberar a informação. Mas normalmente a Binance também não faz esse tipo de informação, não declara. Quem é que pode ter uma gestora? De cripto? Qualquer pessoa. A questão não tem que ter uma autorização específica? Não, porque no Brasil não tem ainda um órgão regulador. É por isso que atrapalha tanto, né?
Atrapalha muito. Eu estou louco para que saia isso, né? Eu converso com o pessoal lá da empresa e eu quero muito que saia qual vai ser o órgão regulador. Hoje existe o que? Uma instrução normativa da Receita. Mas pode ser o Banco Central, pode ser o COAF, pode ser a Receita Federal. Como é que vai ser isso? Não sei. Está tramitando já um projeto de lei também, igual do crédito de carbono, para poder regulamentar isso, né? Talvez saia esse ano ainda, eu acho difícil por causa das eleições, né? Mas talvez ano que vem está saindo. E saindo, a Green vai o quê? Contratar tudo que precisa para poder o quê? Fazer aí a sua regulamentação no mercado, né? Ô Bruno, só para entender, qual é a necessidade de expansão para outros países? Tá. Por exemplo, o Equador mesmo é uma economia muito forte. Ninguém imagina que no Equador... Você não pode ter clientes de lá? Posso também, mas é bom ter histórico físico, né? Vai ter histórico físico, onde as pessoas conheçam a cultura da empresa, conheçam... É para transmitir mais segurança, na verdade. Totalmente. Tá. O que acontece muito hoje também é essa questão de sites. O cara tem um site, aí oferece lá um negócio bacana, o cara entra, deposita, de repente o site desaparece. Aí o que é que você vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer, né? Então tem que ter eu acho importante isso. E nosso modelo de negócio você pode, mas assim, não seria... A melhor forma, talvez. Melhor forma, porque não vai passar segurança. Totalmente não. Então, e no mercado que teve muito golpes, assim. A própria Amazonas Coin, quando surgiu em 2019, é uma pirâmide, os caras vão captar e vão embora, e não sei o quê, e para lá. Porque existem muitos chamados o ICO, né? Que é a oferta inicial de coin. Tem as IPOs do mercado nacional. Aí existiram realmente muitos golpes, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Em relação a isso. O cara lançou uma moeda, pré-venda agora, condição especial, o lançamento é daqui a 6 meses, vamos comprar agora que vai bombar no lançamento. Aí, no dia do lançamento, a moeda sumiu do mercado e os donos sumiu também no mercado. Caramba! Aí captaram milhões, assim, vários projetos captaram, né? E a Amazonas Coin foi logo nesse meio. Então eu sofri muita pancada, eu sofri muito em relação até provar realmente que era um projeto sério. Inclusive eu conversei na época do lançamento com Roberto Barbosa, o Eduardo Barbosa, que era o diretor-geral da CVM no Brasil. Eu tive uma reunião com ele. E nessa reunião surgiu alguma contribuição minha para o mercado nacional. Exemplo. Contei. A mineração das criptomoedas entra hoje na questão da balança comercial brasileira como atividade produtiva. É como se estivesse produzindo caneca e eu vou falar para o Estado, para o governo, quanto é produzido de caneca por ano. Então isso vai entrar no balanço comercial brasileiro. Ou seja, quanto o Brasil produziu de bens e consumos, né? E quanto o Brasil exportou ou importou, então entra nesse contexto. A moeda digital também. A Amazonas Coin, que naquele momento era minerável, eu fazia mineração da moeda, comecei a informar para a Receita a minha produção de Amazonas Coin como produto. Né? Eu participei um tempo do Sandbox da CVM, que é um grupo de pessoas que trabalham com cripto no Brasil, que ajudou a CVM a entender o mercado cripto naquele momento, 2019. Né? Então, assim, eu dei um pouco da minha contribuição ao mercado também, nesse momento. Massa demais. Legal. A pandemia foi interessante para vocês? Assim, claro que foi algo muito negativo, mas foi interessante no sentido de as pessoas ficavam mais em casa, pesquisando, estudando, conhecendo novas coisas. Vocês sentiram um crescimento nesse sentido, nesse momento? Você fala no contexto geral, Amazonas Coin, Gringo Capital, né? Até para clientes também, para Gringo, exato. Sabe um momento bom que eu falo também, entre aspas, a questão da Amazônia, quando a Amazônia começa a pegar fogo, quando o pessoal começa a falar da Amazônia pegando fogo no mundo, tá Amazônia, Bolsonaro, não sei o quê, aí começa aquele tráfico orgânico, né? Aí vem um bocado de novos clientes aí com isso, né? A pandemia em si deixou as pessoas mais em home office, fato, né? Então, a intensidade de atenção que o mundo da internet recebeu na pandemia foi interessante para a gente também, né? Pra gente também. Mas é um momento, e é sempre um momento de caos que o mercado cripto e o mercado digital ele floresce, né? Vamos dizer. Vamos ver países que têm dificuldades econômicas, tipo hoje a Argentina, vamos colocar a Venezuela, vamos colocar Honduras, El Salvador, são países que estão muito voltados ao mercado cripto, porque não existe uma segurança econômica no país, uma segurança política, o pessoal vai para o mercado cripto, né? Rússia está embargada economicamente, está pipocando em negociação cripto na Rússia, porque as pessoas não conseguem mandar dele para fora do país para poder pagar por serviço e nem receber dinheiro normal, tem que ser por cripto. Tem a terceira maior moeda hoje de circulação, é a SDT, né? Que é a stablecoin, que é a moeda digital em dólar. Ela estava em quarto ou quinto, né? Antes da guerra. Hoje está em terceiro, de movimentação. Porque foi por isso. Então ele virou um dólar digital, né? Um cripto digital. Então, momentos de crise, para o mercado cripto é bom, né? Então, momentos de pandemia é bom, vamos dizer assim, embora seja ruim para a população, uma tragédia que está acontecendo, mas é um efeito colateral positivo para o mercado cripto, né? Resumindo, a pandemia foi, entre aspas, positivo. Sim.
só perde pra queima das florestas. Ah, Tô brincando. Aí aparece girafa, aparece elefante lá na Amazônia, tudo que aparece tudo que é urso, aí aparece na Amazônia, né? Aí o pessoal vai pesquisar sobre a Amazônia. Bruno, o que é que tu curte fazer quando tu não tá trabalhando? Rapaz, faz tanto tempo que eu não curto nada, só trabalho. Então você gosta mesmo, né? Deve ser apaixonado. Eu sou um workaholic, né? Que fama, né? Eu trabalho demais então, em relação a esse mercado. A gente está num bom momento, né? Do mercado, então estou aproveitando aí essa atração. Então, 100% da minha atenção no meu negócio. Mas eu gosto de academia, eu gosto de tomar um vinho, né? Tomar um whiskyzinho no final do expediente. E é o meu lazer nesse momento, né? É isso. Tem que ser, né? Pessoal, alguma pergunta? Yuri, alguma pergunta? Mais participativo. Seria várias situações, mas para mim tá magnífico. Perfeito. Caio, pode terminar, Yuri, desculpa. Não, toda essa situação, ele agora acrescentou sobre a USTT, né, o dólar digital. Sim. A mesma empresa do USTT também vai estar lançando agora o Eurocoin, né, vai estar tomando parte da parte do euro. Legal. E a mesma empresa, né, acho que isso é muito interessante também. Enfim, tudo que o Bruno acrescentou aí está magnífico. Perfeito. Caio Martins, alguma pergunta? Pra finalizar. Uma dúvida, assim. Pode Uma perguntar. dúvida não, é algo... Você tá aproveitando para fazer consultoria, né? Não, alguma coisa assim. Vai ser investidor gringo. Uma operação que você fez, caramba, eu acho que essa foi a operação da minha vida, tipo, em percentuais, quanto é que te rendeu? Teve alguma assim que, caramba, Você comprei tá no momento certo. Você E tá vendi no momento certo. Você tá perguntando quanto ele tem na conta dele. Até fiquei incomodado agora. Pô, eu fiquei constrangido aqui. Não, então... por exemplo, vamos dividir capital próprio e capital de empresa, né? Capital da Agronegócio Capital é um capital único, tem as diretrizes de trabalho, né? Os traders, eles têm as suas metas, né? Então, mas eles não podem fazer alavancagem, não podem fazer futuros, não podem colocar em risco o capital do cliente. Então, a gestão é muito mais comedida ali. No meu capital próprio, eu alavanco, eu vou para futuros, enfim. Sim. Então, tem capital de, sei lá, de $1.000 que vira aí $50.000. Tem. Caramba. Tem. Alavancagem tem, mas se você perder, você perde os $1.000, né? Sim. Se você pegar $1.000 hoje e alavancar em 50 vezes, é $50.000. Sim. Então, se esse mercado subir aí, sei lá, deu uma, tipo, eu vi vou até mostrar aqui um print para vocês, de um cliente, amigo de um cliente, que ele investiu $1.000 e poucos, daqui de uma pessoa, não vou falar o nome dele. Ele alavancou em 50 vezes na queda da Luna. A moeda da Luna, tu pegou a moeda da Luna, caiu? Sim, não colapsou a moeda? Gráfico, foi a zero, assim. Foi a zero. Uma reta praticamente assim pro zero gráfico. Ele foi a zero. Ele entrou aí. Ele foi a zero. Ele entrou aqui. Ele apostou o quê? Na queda. Na queda. Ele pegou, sabe quantos por cento? Vou pegar aqui. Quando eu vi, eu não acreditei, não. Ele pegou 40.000%. Vou mostrar aqui pra vocês. Caramba. Ele pegou com $1.000, ele fez $4.500.000. E aí, gostou? O cara tá... Isso acontece sempre? Não. Né? Se acontecesse, se permitir, botar esse print aqui. Não. Ó, ele colocou $1.032 de margem, né? Aí ele alavancou em 50 vezes, foi para $50.000 a posição dele. E isso aí subiu 40.000%. Caramba. Aí bateu aqui 4.503.000. Eu não acredito não, eu teria um print. Mas diga aí que... Botei no grupo dos três lá da empresa e falei, ó, se espelha aí, né? Esse cara... Completamente atípico também, né? Totalmente atípico. Não, isso aí é... O mercado... O que é uma vez na vida, eu acho. O que é o típico, assim, tipo... Acontece regularmente. O típico é você analisar o mercado, tendências, políticas, Fed, notícias... Mas de rendimentos? De rendimentos hoje, por exemplo, o mercado cripto totalmente normal, é possível você conseguir 8, 9, 10% no mercado. Tá. Mensal, vamos dizer assim, claro. Né? Isso de forma regular, estudando, com tempo de tela e tudo mais, né? Essas questões como essa aqui que aconteceu, que foi uma coisa absurda. Foi. Deu uma dor um negócio desse. Acontece de forma muito assimétrica, né? Vamos dizer assim, né? Muito esporádica, né? No mercado, né? Você apostar contra a queda, apostar contra o mercado, né? Mas você consegue ter ganhos aí em relação principalmente à holding, né? Que eu acho que você faz também, né? Holding é uma coisa muito boa. Até o Warren Buffett fala aqui, né? Você tem que ter paciência, comprar, guardar, ou seja, a mesma coisa do mercado cripto. A economia tradicional está muito ligada ao mercado cripto. Então, por exemplo, hoje, 20% da tesouraria da empresa, 20% é em projetos a longo prazo. Ponto. Eu não abro mão.
Pega 20% do que entrar, longo prazo. Porque são projetos que podem o quê? Dobrar de valor, triplicar, quadruplicar, 10 vezes mais em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Ou não, né? Então a gente tem que fazer uma arquitetura de operações, com várias operações, para poder pegar aquele que pode ser o próximo 1. Então 20% nosso é para esse tipo de operação, né? E já teve uma situação assim que você ficou... Eu ia falar puto, mas não vou falar não. Já falou? Vai cortar. Ficou indignado porque, sei lá, no começo, de repente, a gente erra muito também, né? Isso. Houveram esses momentos? Eu não sou trader, né? Eu sou gestor, né? Mas você já fez trader? Já fiz trader meu, assim. Então, coisa, exato. Né? Eu não sou o cara de trader de ficar operando o dia todo e ficar ali, né? Tipo, sem dormir, não. Eu deleguei isso porque não é meu perfil, né? Sou gestor, sou mais gestor do que trader. Aqui eu tô perguntando do Bruno CPF. CPF, né? mesmo. Pronto. Não, acho nada que me venha à memória, não. Acho que logo no início, quando eu recebi o Bitcoin e vendi, eu fiz algumas operações em uma moeda chamada Cardstack, que foi muito boa também, que ela chegou a bater 1 milhão e eu não realizei, ela voltou, perdi de ganhar, entendeu? Ou seja, são moedas que você tem aí 20 mil por cento, 10 mil por cento, que demora 2, 3 anos, mas qual é a minha dica que eu falo, pessoal? Pega aí qualquer $100 que seja, $200 que seja, compra aquelas moedas que valem centavos, né? 0,00 alguma coisa. Porque qualquer coisa que subir é 100%, é 200, é 300, é 1000%, 10 mil por cento. Para bater $1, uma moeda dessa que custou 0,01, é difícil, não. E você duplicou seu capital, triplicou 10 vezes mais, né? É possível saber se naquela época da Elon Musk, que estava falando da Dogecoin e tal, se ele tinha investido alguma coisa na Dogecoin? Então, ele está sendo investigado, né? Ele está sendo investigado pela SEC americana por manipulação do mercado. Né? E para saber se ele tinha... É um poder, ele faz dinheiro fácil ali, se ele quiser, né? Porque o que acontece? Quando ele falar... Quando a Tesla vai começar a receber Bitcoin para poder comprar carro. Exato. Aí de repente ele fala, não, agora Bitcoin não presta. Mas não, agora vamos voltar, última forma, não vou mais receber Bitcoin não. Aí cai. Com certeza acho que ele realiza alguma coisa, né? Acho que ele... É porque não tem motivo para ele. né? Eu não vejo motivo, pelo menos. Para ele não investir. Se ele não ganhar alguma coisa, fazer isso. Eu tô louco porque ele fala sobre a Amazonas Coin. Rapaz. Aí eu mandei fazer um memezinho, ele segurando a Amazonas Coin assim. Aí tu mandou pro e-mail dele, mandou pro Twitter, não sei se ele replicava, né? Mas até agora ele não replicou, não. Tá. Ele tá aguardando. Só vai replicar quando ele comprar. Ele comprar, se Deus quiser. Quando ele comprar, ele replica e... Agora, se ele te avisar, me avisa também. Avisa. Se puder, por gentileza. Avisa na hora. Mais alguma pergunta, Caio? Não, acho que já foi tudo... As dúvidas sanadas. Fazer aqui o convite a vocês conhecerem lá. Você já conhece a empresa, né? O Caio também conhece a empresa. Convide a todos, né? Quem estiver assistindo aí o podcast, conhecer a nossa empresa, fica lá na Rio Carneiro, 303, sala 702, onde tem o Nui Restaurante, lá no nosso amigo Joãozinho. A gente alugou outra sala para poder aumentar a parte de operações. Vai ser um prazer receber aí quem quiser conhecer mais. Ambiente agradabilíssimo, inclusive, viu, pessoal? Obrigado. Muito, muito bacana mesmo. Obrigado. Bruno, queria te agradecer. Novamente, sei do custo do seu tempo, sei como... você podia estar fazendo outras coisas bem mais produtivas de repente. Prazer estar aqui. Mas veio aqui compartilhar, conversar com a gente. E acho que todo mundo que está assistindo aqui cresceu um pouco mais, né? Entender um pouco mais, quebra paradigmas, acredito nesse papo também. E mostra que, na verdade, todos os mercados estão interligados, né? Totalmente. Não existe, como você imaginava no começo, que seria algo completamente à parte. Isso não existe. Não é. Acho que no final das contas tudo acaba se conectando de alguma forma, né? Perfeito. Extraordinário. Então eu queria te agradecer. Obrigado. Valeu mesmo, Bruno. Bruno. Extraordinário. Obrigado, viu? Muito bom, né? Pessoal, dá uma olhada, eu vou botar os links que o Bruno me mandar aqui embaixo, ó, tem que mandar, viu? Vamos mandar agora. Dá uma olhada também nas redes sociais que eu vou colocar aqui, da Green Gold, de todas as empresas de Bruno, tá? E é mais uma daquelas pessoas daqui, de pertinho, que tá mudando bastante aí o mercado onde ele tá atuando. Então, não deixa de conferir. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pô, na hora que eu terminar... Um balde caiu aí, sei lá. Tá. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, já curte. Compartilha com seu amigo que também vai curtir demais esse episódio. Assiste os outros. E não deixa de se inscrever para acompanhar todos esses papos que a gente tá tendo aqui, tá? Valeu, pessoal. E até a próxima. Valeu.